Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso programa TVI News. Hoje, aqui pela TVI, canal 36.2, da sua TV a cabo, a sua TVC, a operadora aí que tem fibra ótica e internet de altíssima velocidade, hein? Passe aí para os seus amigos, seus vizinhos, vamos espalhando essa ideia. A TVC é a maior operadora aí do sul da Bahia. Um abraço ao pessoal aí da TVC. O Jason e a Andresa, né? A Andresa está devendo aqui uma entrevista, né, Andresa? Estou aguardando aqui para você falar de CrossFit aqui no programa. Bom, gente, o dia hoje amanheceu em Ilhéus, parcialmente nublado. A mínima lá registrada foi de 22 graus, a máxima chegará aos 28 graus daqui a pouquinho, às 10h30. Nesse momento, algumas regiões da cidade encontram-se com nuvens, mas não tem possibilidade de chuva no decorrer do período. Nesse momento, em Ilhéus, a temperatura já está chegando aos 28 graus, tá certo? Em Salvador, capital do estado, o termômetro marcou hoje pela manhã 24 graus às 5 da manhã e pode chegar aos 29 graus. Nesse momento, lá no Campo Grande, termômetros marcando 28 graus. E em Itabuna, parcialmente nublado, amanheceu frio, né, mais ou menos, 20 graus, né, em relação a Salvador, bem mais frio. A máxima vai chegar às 11 horas a 30 graus. Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, 29 graus é a temperatura de momento, tá certo? Aqui o Alto das Comunicações fica entre os municípios de Ilhéus e Itabuna, aqui bem na saída de Itabuna e já na chegada de Ilhéus. É a TVI, canal de TV por assinatura, que também está nas redes sociais. Você que está nos assistindo agora pelo YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e compartilhe essa ideia com outros amigos. No YouTube, o nosso endereço é TVI Oficial, também TVI News Brasil. E se você está no Facebook, muito obrigado também pela sua audiência. Estamos ao vivo pelo TVI Play Live no Facebook que amargou aí uma perda bilionária, né, nas bolsas de valores, e hoje a empresa vale apenas a metade do que valia há um ano atrás. E o Mark Zuckerberg, que é o proprietário do grupo Meta, resolveu demitir funcionários, e já começou por Nova York, está demitindo todo mundo devido a essa queda brusca aí no valor da empresa. Ele que agora quer fazer uma remodelação, tanto no Instagram quanto no Facebook, depois de perder toda essa dinheirama, hein? Bom, gente, hoje o programa aqui está com estreias, hein? Nós vamos ter a estreia de uma jornalista aqui e também do jornalista lá em Brasília, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo lá de Brasília com o nosso correspondente agora, Patrick Feitosa, né? Que vai conversar com a gente e daqui a pouquinho vai participar, né, ao vivo. Estou até já aqui no intranet aqui falando com ele e daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo aí com a gente. Bom, e tem a estreia também hoje aqui de uma nova face, né? Uma nova jornalista que está começando e está estreando aqui na TVI. Como sempre, a TVI é o canal da revelação, né? Sempre revelando talentos para o jornalismo baiano. E hoje é dia também do quadro Política na Veia, com Rui Machado e Ricardo Bacelar. Então, tudo isso a partir de agora aqui no programa. Vamos ter também a participação hoje de Alagoas, que vai dar uma entrevista aí para a gente. E vamos ter a participação de Vitória da Conquista, do Gustavo, né? Gustavo Magalhães. Bom dia! Bom dia, Barbosa. Se apresenta aí para o nosso telespectador que está acompanhando você agora aí, cara. Bom dia a todos. A nova cara que Barbosa falou sou eu. Muito prazer estar aqui com vocês. Estaremos aqui juntos nessas manhãs, né, Barbosa? Isso. E eu estarei aqui ajudando Barbosa e trazendo notícias para vocês. Se apresenta aí. Você tem quantos anos? Meu nome é Heloísa Rosa, tenho 21 anos. Sou estudante de jornalismo e Barbosa me deu, né, essa oportunidade maravilhosa de estágio para eu aprender aqui na prática, trazendo informações a vocês, que é fazer o que eu gosto. É isso aí. Bom, então vamos começar aí já na sua estreia falando um pouquinho das manchetes do Jornal à Tarde. Para quem não sabe, o Jornal à Tarde é nosso parceiro e está no TVI Play, aplicativo da TVI, tá certo? Se você não tem, baixe agora na sua loja de aplicativos TVI Play Brasil.
Se você está no computador, você pode abrir a página também, tviplay.com.br. Lá você vai ter o Jornal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, lhe atualizando de minuto a minuto o que acontece no Brasil e no mundo. É isso? Bom, como Barbosa disse, nosso parceiro, né, o portal Jornal à Tarde, com as principais notícias do país. Você que precisa se informar, recomendamos o Jornal à Tarde e aqui trazemos as principais informações. Dá um destaque aí pra gente dessas aí, Vou né? trazer um destaque aqui para vocês agora. Polícia Federal investiga a morte de adolescente indígena em ataque no sul da Bahia. É uma das manchetes aí do Jornal à Tarde. Lê aí pra gente um trechinho dessa matéria. A Polícia Federal declarou uma operação que investiga a morte do indígena Gustavo Silva da Conceição, de apenas 14 anos, nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. O adolescente da etnia Pataxó veio a óbito após ser atingido por disparos de arma de fogo em um ataque motivado por disputas de terra em Prado, na mesma região, no dia 4 de setembro. Em ação coordenada com a Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, os policiais cumprem 3 mandatos de prisão preventiva e 4 mandatos de busca e apreensão. Conforme a Polícia Federal, as investigações seguem em segredo de justiça e a ação tem o objetivo de colher provas que, após análise, possuam contribuir para a conclusão do caso. Ok. Volto com você aí do estúdio, Barbosa. É isso aí. Estamos aqui juntos, né, no estúdio aqui da TVI News, ao vivo aqui para você. Daqui a pouquinho vamos falar direto de Brasília, vamos saber as principais notícias aí hoje de Brasília, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral e os preparativos para o segundo turno das eleições no Brasil, né? Muito tem se falado, continua aquela briga aí entre o TSE e os bolsonaristas. Inclusive, o ministro, né, Alexandre de Moraes, proibiu que qualquer ministro do governo federal dê entrevistas. E o ministro da Saúde, Queiroga, ele queria falar à população brasileira sobre a importância da vacinação da poliomielite, porque essa vacina não está sendo procurada nos postos de saúde. O governo federal investiu muito dinheiro, muito recurso nessa vacina, e ele queria conclamar a população brasileira em cadeia de rádio e televisão nacional para que as pessoas tomassem a vacina e procurassem os postos de saúde. Mas o Alexandre de Moraes proibiu, vetou que o ministro fizesse esse pronunciamento, né? Ele não quer que nenhum ministro do governo federal use das redes e cadeia de rádio e televisão, que é uma prerrogativa do governo federal, já que as emissoras todas são concessões públicas e o governo federal, por lei, por constituinte, pode falar o momento que quiser. Mas o Alexandre de Moraes, que é ministro do TSE, o presidente do TSE, desautorizou qualquer ministro de Bolsonaro a fazer rede de cadeia nacional. Ou seja, estamos vivendo aí uma ditadura. Daqui a pouquinho vamos comentar sobre isso. O Patrick já está ao vivo com a gente? Bom dia, Patrick Feitosa, direto de Brasília. É um prazer ter você com a gente a partir de hoje, né, nosso correspondente aí em Brasília. Bom dia, Barbosa, aos amigos e amigas que nos veem, que nos ouvem aqui na TVI, um grande abraço para vocês. Obrigado, Patrick. Como é que está Brasília hoje? Como é que está o clima aí, aproveitando, Patrick? O clima hoje amanheceu um solzinho bom aqui, viu, Barbosa? Ontem choveu bastante vento, mas hoje até que está fazendo um solzinho aí, até para dar um clima de paz, para acalmar os ânimos aqui, já que Brasília essa semana é bastante movimentada, tanto no Judiciário, quanto aqui na Câmara Federal, no Congresso, né, também no Senado, e no Poder Executivo, Palácio da Alvorada, do Planalto ali. Brasília inteira, bastante movimentada essa semana. É isso aí. Inclusive, ontem o presidente Bolsonaro recebeu aí a visita de muitos senadores eleitos, né, deputados, pessoal do PL, né? Exatamente, recebeu no Palácio da Alvorada o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também o do Paraná, Ratinho Júnior, né, ambos eleitos em primeiro turno, foram recebidos lá no Palácio do Planalto pelo presidente, no Palácio da Alvorada, desculpa,
pelo presidente Jair Bolsonaro. No final da tarde ali também ele recebeu senadores reeleitos e eleitos também da base aliada dele, e alguns que vieram agora para a base aliada, né, assim, compondo esse apoio para segundo turno. E eu tive lá, Barbosa, e ele foi assim um outro Bolsonaro, diferente daquele Bolsonaro que a gente estava acostumado a ver e a lidar também. Recebeu muito bem a imprensa, foi bem cordial, ofereceu ali um cafezinho, até teve um momento que ele brincou ali com o microfone da Globo, então tivemos ali alguns momentos de descontração. Então, Bolsonaro bastante afetivo, segundo a opinião de vários colegas aqui da imprensa, e ele quer ir com muito gás para o pleito, né? Ele está com muita vontade de ganhar, e conversando com alguns apoiadores da campanha, tanto da campanha de Lula quanto da campanha de Bolsonaro, a equipe de campanha ali, interlocutores dizem que quem se aproximar mais do Centrão, quem conseguir adentrar mais no Centrão e angariar esse apoio, é quem vai levar essa eleição, esse pleito aí. Aí, ô Patrick, você falou aí desse relacionamento dele com a imprensa, né? Eu acho que um dos maiores erros dessa gestão de Bolsonaro foi a falta de comunicação, não só da mídia, né, do marketing, da comunicação institucional, mas também da sua própria comunicação, né? Ele só falava aí, parece que para quem ele queria, naquele negócio do cercadinho, né? Parece que agora, como você falou, ele já mudou, né? Exatamente, exatamente. Mesmo porque, assim, agora, nessa campanha, diferente de 2018, ele tem uma equipe profissional de comunicação, tem marqueteiros profissionais na campanha que estão auxiliando ele bastante nessa questão, né? Inclusive, aconselhando ele a não falar determinadas coisas que outrora trouxeram muita polêmica, né, a agredir menos, vamos dizer assim, não com a intenção mesmo de agredir, de machucar, mas porque o presidente ali é muito espontâneo ao falar, né, e tem coisas que precisam ser ponderadas quando vai se falar, se pronunciar, principalmente com a imprensa. E a equipe dele não era tão cordial assim, equipe essa que ficou só no administrativo, agora tem mais a equipe de campanha mesmo, a equipe eleitoral, aquela que precisa ganhar a eleição. Então, até por conta disso, a relação dele com os profissionais de imprensa tem mudado muito desde domingo, dia 2 de outubro. É isso aí. Ô Patrick, com relação, eu até falei aqui agora há pouco, né, de uma notícia que circulou ontem em Brasília, da proibição do TSE em relação ao ministro Queiroga fazer um pronunciamento à nação, né? Alguma outra novidade aí a partir do TSE em relação a essas medidas que vêm sendo tomadas? Ontem o ministro Alexandre de Moraes fez essa proibição, alegando uma interpessoalidade, né, por parte do ministro e de qualquer outro ministro que venha se pronunciar em cadeia nacional por conta do pleito eleitoral, agora caminhando, né, para o dia 30 de outubro, o dia D das eleições em segundo turno. Mas esse pedido que o Queiroga, essa proclamação que o Queiroga iria fazer para a vacina, para que os pais pudessem levar seus filhos a procurarem a vacina, foi atendendo um pedido da Comissão Pan-Americana de Saúde, não era uma iniciativa do Marcelo Queiroga, foi atendendo o pedido aí da Comissão Pan-Americana de Saúde, que está bastante preocupada aí com essa negligência, vamos dizer assim, por parte dos pais, principalmente, que é quem deveriam estar levando seus filhos aí para se vacinarem, né, para afastar de vez esse mal, essa doença das nossas crianças. É isso aí. A gente fica... pode continuar, perdão. Exatamente. E, paralelo a isso, Paulo de Tarso, ministro também do Tribunal Superior Eleitoral, ontem pediu às redes sociais, tanto TikTok, Instagram, YouTube e Facebook, para retirarem posts, né, vídeos, fotos, memes, daquela relação de Lula com o satanismo. Né? Segundo o ministro, diz que estava ali estampada em verdades que não condiziam com a verdade e proibiu as redes sociais de divulgarem esses vídeos ligando o ex-presidente Lula ao satanismo, com memes, fotos e vídeos, estipulando uma multa de R$50 mil diária a cada rede social que manter aí essas publicações. Ô Patrick, como você é muito jovem, né, eu também não alcancei, porque eu era criança. Eu nasci, na verdade, quando
foi lançada aí, foi feita a Revolução de 64, né? Eu nasci pouco depois da Revolução de 64. Mas ainda alcancei ali no finalzinho da década de 80, eu era adolescente, né? Os militares que mandavam no Brasil, eu ainda alcancei ali a transição do general, como é que era o nome dele, Rui? O último general que governou o Brasil, que criava cavalos, né? Figueiredo, né? Figueiredo. João Figueiredo. E ali o Brasil vivia essa coisa de censura, de ditadura, né? E a gente via muito isso. Hoje, com as redes sociais, tanta modernidade, as pessoas não podem ter direito de expressão. Outra coisa, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas esse vídeo que você se referiu aí, que o TSE pede para ser retirado, não foi uma montagem, não foi um vídeo inventado, né? É um vídeo feito pelo próprio ex-presidente Lula, onde ele dizia, inclusive, que o demônio é quem protegia ele. Eu vi esse vídeo ele falando, né? E que o demônio ia ajudar ele a vencer essas eleições. Foi ele que disse, inclusive, no momento ele estava até num terreiro de candomblé em Salvador, com a participação da Daniela Mercury, né? Pessoal que faz parte dessa religião. Enfim, por que tirar? Né? Se ninguém tem nada contra a religião de ninguém, cada um escolhe o Deus que quiser, né? Eu tenho o meu Deus, que é o único, o verdadeiro, mas cada um escolhe o seu. Eu acho que o Lula tem direito de ter o Deus dele e o demônio, é ele que quer assim, é problema dele. E por que tirar esses vídeos, né? Então eu acho que isso é um ato assim de ditadura. Daqui a pouco eu vou comentar até outro fato que aconteceu em Salvador, num colégio particular também, onde os alunos estão proibidos de se manifestarem politicamente. Daqui a pouco a repórter Heloísa Rosa vai falar aqui sobre esse assunto. Agora, continuando com você, né, como é que está assim esse acirramento aí em Brasília, né? Essa polarização e essa coisa do judiciário, ativismo, com ativismo político. Você que está aí nos bastidores, conversando aí com os deputados de todos os partidos, né, com os senadores, autoridades, como é que você vê isso aí de perto, Patrick? Barbosa, eu converso sempre com interlocutores, tanto da campanha do Lula, tanto da campanha do presidente Jair Bolsonaro, e há um certo ponto em que chegam, é um consenso, em que acreditam que o Tribunal Superior Eleitoral está politizado, eles tomam atitudes ali extra-constituição, do entendimento do ministro fazer, do entendimento do ministro e não baseado puramente na Constituição, fazendo papel que sejam, né, que são os guardiões da nossa Constituição Federal. Pegando o seu gancho, que você falou, inclusive o New York Times publicou uma matéria já no início do mês passado, creio que dia 5 saiu essa matéria no New York Times, com duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, exatamente por essa questão, por estar politizando ali demais o Tribunal Superior Eleitoral, fazendo com que delegados da Polícia Federal tomem partido, né? E isso é muito complicado, e é um consenso, não só da campanha, dos apoiadores do presidente Bolsonaro também, como de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma outra questão para a gente ter um termômetro disso é que a campanha do presidente Bolsonaro, os advogados dele pediram ao Tribunal Superior Eleitoral ontem também para que retirassem aquela publicação do encontro do presidente Jair Bolsonaro numa loja maçônica ali. O presidente sim, participou, estava ali recebendo honrarias na loja maçônica, foi visitar, recebendo o apoio também do pessoal que estava ali, dos mestres, grã-mestres, enfim. E agora a campanha de Lula, os apoiadores do Lula têm usado isso massificamente nas redes sociais, né? E é muito complicado isso, causa um desgaste tremendo, por quê? O presidente Bolsonaro tem na sua base pastores evangélicos que o tempo todo estão atacando a maçonaria, né? Ligando a maçonaria com o satanismo, enfim. E gera esse desgaste, eles querem colocar uma certa hipocrisia na mente do eleitor nesse segundo turno, usando esse vídeo, fotos do presidente Jair Bolsonaro nessa loja maçônica. Os advogados do presidente Bolsonaro fizeram o pedido para o Tribunal Superior Eleitoral, mas não foram atendidos, aí não foi nem distribuído esse pedido. É isso aí. Infelizmente, né, 2 pesos e 2 medidas. Patrick, você tem mais alguma informação aí de Brasília pra gente?
Isso, eu estava conversando ontem com o Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, que é um dos coordenadores da campanha do Lula, e ele me disse o seguinte: Patrick, o presidente Jair Bolsonaro está chovendo no molhado. Ele diz isso em referência ao presidente Bolsonaro fazer um certo esforço em ir para o Centrão, né, em reunir toda a imprensa, mobilizar os profissionais da imprensa para divulgar esses encontros com apoiadores que já foram declarados, né? Já estão ali na base aliada do presidente Bolsonaro. Então ele está fazendo um certo esforço com, por exemplo, com Zema, com Rodrigo Garcia, lá em São Paulo, com Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, aqui com o governador Ibanez Rocha, no Distrito Federal, e ele faz um certo esforço em divulgar esses encontros, mas que são apoiadores dele, já declararam apoio antes mesmo dele conclamar esse apoio, né? Diferente do presidente Lula, isso nas palavras do Randolfo Rodrigues, diferente do presidente Lula, que adentrou mais na cabeça dele. O presidente Lula foi quem mais avançou rumo a esse apoio do Centrão, com Ciro Gomes, Simone Tebet, né? Não conseguiu ali com Soraya Tronic, que numa live dela diz que os dois são bandidos e que por isso não vai apoiar ninguém, vai deixar o pessoal livre. Até porque a União Brasil também não precisa dessa aclamação da Soraya Tronic, né? Não precisa que ela apoie o presidente Bolsonaro, porque a União Brasil em vários estados, parte está com Lula, parte já está com Bolsonaro. É muito regional essa questão também, como é o caso aí da Bahia. A CM Neto, que está no segundo turno, declarou apoio ao presidente Bolsonaro. A CM Neto, União Brasil, um propenso futuro presidente nacional do Partido União Brasil aí, está com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente deve se reunir hoje com alguns senadores também que vêm do Sul, ali de Santa Catarina, do Paraná também, reeleitos, senadores reeleitos, mas que já fazem parte. Ok. Tivemos um probleminha aí com a internet do Patrick, né? Caiu aí de Brasília. Mas esse é o Patrick Feitosa, que é o nosso correspondente, né? A partir de hoje, em Brasília, onde estão os acontecimentos políticos, né, do Brasil. Voltou aí o Patrick? Ah, Patrick, caiu aí, né? Quando você falava aí sobre essa questão do regionalismo, né? Aqui na Bahia, por exemplo, você dizia o ACM Neto apoia o Bolsonaro, né? Exatamente. Eles declararam o apoio aí à equipe de campanha do ACM Neto, inclusive esteve ontem com a Damares, que foi reeleita senadora aqui no Distrito Federal, e João Roma, né, ex-ministro da Cidadania, foi candidato ao governo, terceiro colocado aí nas eleições com 9% dos votos válidos, né, deputado federal do PL, se reuniu com a ministra Damares em Vitória da Conquista, com a equipe de ACM Neto para fazerem uma agenda, né, estipularem uma agenda aí para as próximas semanas do presidente Jair Bolsonaro aí no estado da Bahia. Ok, Patrick, muito obrigado, viu? E a partir de hoje você vai estar aí com a gente, sempre informando aí o que acontece em Brasília. Foi uma satisfação muito grande, estou à sua disposição. Abraço. Ok, um abraço. A estreia aí do Patrick Feitosa com a gente, direto de Brasília. Rui Machado está aqui, o Ricardo não veio hoje, o Rui está aqui para comentar sobre política na veia. Bom dia, Rui. Bom dia, Barbosa, bom dia, assinante da TV e News. Ok. Rui, nós tivemos aí, né, essas informações de Brasília e o que nos deixou mais chocados é essa decisão do TSE em proibir que um ministro faça um pronunciamento à nação sobre um momento importante da vacinação no Brasil. A população está deixando de tomar as vacinas. Os postos de saúde estão com vacina e o povo não está se vacinando. E a poliomielite é uma coisa que está voltando com gravidade, deixando crianças paralíticas, como foi na década de 60 e 70 no Brasil. E por uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, o ministro teria que fazer esse pronunciamento para evitar que essa doença volte com força aqui no Brasil. Aí, se a doença voltar, o Alexandre de Moraes depois vai dizer que é o Bolsonaro que é genocida, né? E que não deu vacina ao povo. O ministro queria falar que a vacina está disponível nos postos de saúde, Rui. Barbosa, na realidade, o ministro não iria para a televisão e rede nacional para falar de política, de sucessão, quem está na frente, quem está atrás. Ele ia falar de um problema social, um problema de saúde grave que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente na grande cidade de São Paulo. Tá? E os senhores aí, mais uma vez, comprovam de que quem manda hoje no país não é o presidente Bolsonaro. Tá?
é o Moraes junto com o Pachequinho no Senado. Né? Mas isso vai acabar. Isso aí... Inclusive, eu ia te perguntar isso, Rui. Independente do Bolsonaro ser reeleito ou não, digamos que o Bolsonaro não seja reeleito, mas ele conseguiu levar para o Senado pelo menos 12 senadores da sua linha de pensamento, né? Da sua maneira de pensar. E dentro desses senadores que estão indo novos agora para o Senado, está o Sérgio Moro, que não é mais da base do presidente, mas ele foi muito massacrado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo senhor Alexandre de Moraes. E agora, junto com o Moro, está o Magno Malta, que sempre foi uma pessoa correta, que briga pelas coisas corretas, e ele já não aprovou na sabatina o Alexandre de Moraes, né? Exatamente. Ele já não tinha aprovado o Alexandre de Moraes. Você acha que com isso... e o Pacheco vai ter que sair, porque ele não é eterno ali, né? Vai ter uma eleição em janeiro, não é isso, Rui? E aí um novo senador deve assumir e o nego vai desengavetar aí esse pedido de impeachment, né? Que estão lá do Alexandre de Moraes, de outros ministros ali, como Lewandowski, o Fachin. Eu acho que o pessoal vai tirar da gaveta, porque só o Senado, né, Rui? Explica aí para a população, só o Senado pode fazer isso, né? Exatamente. O Senado, nesse governo do presidente Bolsonaro, ele ficou atrelado mesmo, ameaçando alguns senadores e alguns deputados federais, que têm processo naquela casa. Né? E aí houve recuo. Quanto ao presidente do Senado, que é o Pacheco, que é um advogado que milita na cidade de Belo Horizonte, com um grande escritório, também tem seus interesses aí particulares, tá? De trabalho junto ao Supremo. Então não quer qualquer tipo de atrito com a Suprema Corte, porque esses processos estão lá na Suprema Corte, né? E ele não vai de encontro, não vai brigar, porque o cargo de presidente do Senado, como de presidente da Câmara, é passageiro. Né? Ele está na presidência até janeiro, né? Eu acredito que com a eleição do presidente Bolsonaro, não estou aqui dizendo que o Bolsonaro vai ganhar, mas caso ele venha ganhar, a situação política do país muda completamente. A posição do Congresso, da Câmara dos Deputados, tá? E a posição também da Suprema Corte, porque aí nós teremos aí 4 ministros, 4, e temos a maioria no Senado e na Câmara também, que o partido do presidente fez a maioria aí junto com o grupo aí do Centrão. Então hoje o governo vai aí ter mais tranquilidade para conduzir o país, porque ultimamente esses 2 anos agora foi os piores anos na vida do Brasil, porque houve a Covid, uma doença mundial que afetou todos os países do mundo, e aqui no Brasil também, pela sua extensão geográfica. Então, e outra coisa, e com a Suprema Corte aí proibindo, você não pode falar, você não pode andar na rua, você não podia sair. Aliás, isso aqui está pior do que Cuba e a China. A realidade é isso. É verdade. A imprensa não pode se pronunciar. Políticos todos são ameaçados. Tá? Não pode. Você vê agora como é que proíbe, mas o ministro da Saúde, tá, de chegar em rede nacional para fazer um procedimento de uma doença que está aí entrando no país aí, principalmente começou no estado de São Paulo, e ele chega não pode. Qual é a conotação política que tem um boletim médico com política? Mas isso aí, nós temos conhecimento, estamos convivendo com esses fatos aí, e a tendência agora é, depois do dia 30, as coisas ir mudando aos poucos, né, Barbosa? Porque... Agora você falou, Rui, né, nessa proibição, no dia da eleição, o Alexandre de Moraes, do TSE, baixou uma portaria que qualquer cidadão brasileiro que postasse na internet que a urna podia estar fraudada, que ele apertou um botão e saiu outro número, outro candidato, ele podia ser preso. Então, esse regime aí do grande, né, o poderoso Alexandre de Moraes... direito de expressão, né? Então, que é isso? Você não Quer dizer, você não pode se expressar na sua rede social? Exatamente, você vê o que é a ditadura que está ocorrendo no país. Tá? E eles falando que Bolsonaro é que está contra a Constituição, ora. Exatamente. Na realidade, a esquerda aí vem trabalhando há muito tempo para ver se conquista o Brasil, com aquele Foro de São Paulo lá, que só tem comunista. Você vê o que é.
Teve o Ciro, tá? Chegou a dizer que a Venezuela era democracia, e é democracia. Então isso é um absurdo. Nós sabemos que esses países todos estão aparelhados pela esquerda, a começar de Cuba, Nicarágua, Bolívia, Venezuela, Equador, tá? Tá tudo aí. Aí o que é que a Argentina, o Chile, tá a Argentina aí acabada, caminhando para a mesma coisa da Venezuela. O Chile já começou aí, tá? A população sentiu que houve um erro de optar pela esquerda. Um candidato novo, tá? E queimando o carro, fazendo anarquia dentro do país, chega à presidência, com 30 e poucos anos. Tá? E aí o Chile, que é um dos países aí de maior sucesso aqui na América do Sul, pela sua política e tudo, e já houve várias revoluções lá no Chile e tudo, mas o pessoal é de uma consciência, de um conhecimento político grande. Tá? A Argentina não se fala, porque a Argentina, que já foi um dos países mais modernos do mundo, em 49, a Argentina já tinha metrô. Então o país era a nossa Europa, da América do Sul. Né? Mas a coisa está avançando no tempo, mas regredindo aí É verdade. na realidade, Barbosa. É verdade, Rui. E, inclusive, eu tive informações ontem da Argentina e as prateleiras dos supermercados estão faltando produtos. As pessoas estão começando a entrar em desespero. Então, a eleição aí da volta da esquerda na Argentina não foi uma boa, né, Rui? Então, é bom ficar alerta, porque, assim, eu não estou aqui pedindo voto para Bolsonaro ou para Lula, você vota em quem você quiser. Não, exatamente. Mas a gente está comentando aqui a realidade, o que está acontecendo nos países da América Latina. A Bolívia, o Chile, a Argentina, a Toda a América do Venezuela, Sul, né? quase toda a América do Sul, com exceção da Colômbia, os demais, e o Peru, os demais países estão passando dificuldades. Os países estão em recessão. E os produtos estão sumindo das prateleiras dos supermercados. Por quê? Porque o país está em recessão. Então, vai chegar o ponto que chegou a Venezuela, que não tinha nem papel higiênico para comprar, né, Rui? Um absurdo isso. Em países ricos, milionários, como a Venezuela. A Venezuela é um país milionário. Tem petróleo lá que não vai acabar tão cedo. Então, a gente lamenta muito e torce para que isso não venha para cá. A gente já estava preocupado, porque com a pandemia e a política do fica em casa, né, tivemos problemas sérios na nossa economia. Muitas lojas foram fechadas, comércio pequenos, né, médios e pequenos, não suportaram e fecharam as portas. E com isso a gente estava entrando numa recessão. Graças a Deus que o Brasil começou a sair dessa recessão e hoje já tem um PIB positivo, né, Rui? Já tem um PIB positivo. É um superávit. Com superávit, está com deflação. Os produtos que estavam altíssimos nas prateleiras começaram a baixar. Por exemplo, você tem uma ideia, um litro de óleo de soja chegou a custar R$10 no Brasil. Hoje já está custando 8, 7,50, dependendo do supermercado. Combustível baixou, graças também ao bom senso, né, do Congresso Nacional, que diminuiu os impostos regionais, os impostos estaduais, que eram muito altos em cima do combustível. Alguns estados ainda praticam esse imposto, não quis baixar. Mas mesmo assim o combustível já baixou. A guerra também, apesar de ter continuado, mas o barril do petróleo estabilizou internacionalmente. Isso também contribuiu um pouco agora recentemente para baixar mais 15 centavos. Então, graças a Deus, isso aí já deu um alento à nossa sociedade. Outra coisa também é o desemprego. Há 2 anos nós tínhamos 14 milhões de desempregados. Hoje nós temos apenas 9 milhões, caiu 3 milhões o número de desempregados. E aumentou agora o número de pessoas com carteira assinadas. O mês passado foi dado esse número aí oficial. Então tudo isso está contribuindo para a melhora da economia. E os produtos estão baixando nas prateleiras, como eu falei, além do óleo de soja, o café, que estava custando R$10, 250 gramas, né? Hoje custa aí um pacotinho de 250 gramas, você compra por R$7, R$6,50, tudo isso dependendo da região que você mora e do supermercado. Eu estou dando esses exemplos, mas tem o açúcar que baixou, tem o feijão que baixou, né, o arroz também houve uma queda. Então isso está indo aos poucos aí acomodando e está já dando uma deflação. A inflação hoje já não tem mais no Brasil,
o Brasil começou a ter uma deflação. Então, eu espero que continue dessa forma, né? Seja com Bolsonaro ou com quem entrar. Porque hoje, essa política econômica não depende mais, Rui, do presidente só. É uma conjuntura internacional. Então, essa coisa do presidente dizer assim, se eu ganhar a eleição, você pode voltar a comer picanha, você vai voltar isso, aquilo. Isso não depende do presidente só. Porque os preços hoje, quem dita são os mercados de commodities, né? Carne hoje, café, feijão, cacau, tudo é commodities. Está tudo na Bolsa de Valores. No Brasil, quem dita o preço da carne no mercado é um grande frigorífico que tomou o dinheiro do Brasil através do Desenbanco, é do Desenbanco mesmo, né, Rui? Como é que é o nome do banco do governo? BNDES. O BNDES. Muitos milhões. Abriu frigorífico nos Estados Unidos, abriu aqui na Bahia, em todas as Canadá. cidades, né? Itapetinga, Teixeira de Freitas, Feira de Santana, Conquista. Ele tem frigorífico em todo lugar do mundo onde tem carne. E o dito preço da carne hoje no mercado é esse frigorífico aqui do Brasil, graças ao dinheiro do BNDES, né? Então, o resultado, o presidente hoje está na mão desses grupos de commodities. Então, ele não pode baixar o preço, ele não pode determinar mais isso, né, Rui? Então, fica tudo difícil. Exatamente, porque hoje quem controla é a Bolsa, né? A Bolsa de Valores. A Bolsa, então olha, eu acredito que fico até meio preocupado por a baixa desses preços aí. Por quê? Porque nós sabemos que houve aí essa fase eleitoreira, né? Uhum. Todo mundo queria renovar o seu mandato, seja deputado, senador e governador, e aí começou a ouvir mais o lado econômico do país, o ministro Guedes, né? Que vem fazendo uma política de economia que está metendo até inveja aos Estados Unidos e alguns países da Europa, tá? Porque o Brasil parece que acertou depois de muita luta, de guerra, de Covid, de tudo, o país na economia está indo bem. Na produção de grãos também, cada ano a produção de grãos aumenta pela sua ex-ministra e hoje senadora, tá? A Cristina, que fez um desempenho, um bom entrosamento no meio empresarial do campo, tá? Então, o Brasil tem algumas coisas, as indústrias já começaram aí a trabalhar com mais empenho, aí, porque acabou as ameaças, acabaram tudo, né? Vamos esperar também que, se o presidente Lula ganhar, que venha continuar nesse ritmo de encaixar o país, não querendo jogar dinheiro para os países da América do Sul, que está aí sendo governado por ditadores, né? Mas que vê o quê? Vender o que nós temos aqui, nossos produtos aqui, e buscar mais petróleo dentro do nosso país, que nós sabemos que tem, fazer mais ferrovias aqui, para que os grãos fiquem mais baratos, aí na mesa do pobre, da população, porque todo o transporte no Brasil é feito à base do transporte rodoviário, que encarece. E nós temos 8 milhões de quilômetros de costa, onde poderia ser ou via fluvial ou via ferroviária, né? Então, tudo isso, o Brasil ainda carece de muitas coisas, né? Como o ex-ministro aí, Tarcísio, que hoje é pré-candidato a governo de São Paulo, foi aí já para o segundo turno e com condição de ser eleito governador de São Paulo. O São Paulo é quem vai ganhar, porque o São Paulo é um país rico dentro de um país pobre. E São Paulo é que produz, que é o país rico, é o estado rico. Então, o Tarcísio vai alavancar aquela economia de São Paulo, vai investir muito ali em ferrovias e navegação, e São Paulo já existe, né? O Rio Tietê tem uma parte que é navegável, né? Onde os grãos são transportados ali pelo Rio Tietê. Então, eu acredito muito, eu acho que tem que focar em um bom ministro do transporte, tá? Um bom ministro aí da agricultura, da economia, da saúde, educação, para o país andar. Eu até achei uma boa ideia do presidente Bolsonaro de colocar técnicos sem ministério e não políticos. Porque onde vai político tem um desvio. Ficou provado isso. Infelizmente, né? E tem os escândalos e ninguém vai preso. E quando vai preso e devolve, meses depois, com a delação premiada, ele está ali voltando à cena do crime, né? Como diz o Alckmin, né? Voltando à cena do crime. Então, é difícil. Eu acho que você tem que votar com consciência, votar principalmente pensando na educação e na saúde. Que são 2 ministérios fundamentais para toda a população. E a educação é fundamental com essa juventude que está aí, escolas técnicas,
Antes de você pensar até entrar em uma universidade, escola técnica para o trabalho, você botar já o adolescente com 15 anos, 16 anos, que no nosso tempo da Barbosa, a gente começava a trabalhar com 12, 13 anos. 14 anos eu comecei. Ô Rui, eu queria só fazer uma pausa aqui rapidinho, depois a gente vai voltar a falar de política, né? Inclusive sobre uma entrevista aí polêmica do Jerônimo sobre educação. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu queria agora chamar aqui ao vivo, né, o palestrante que vai estar aqui em Itabuna sexta-feira, o juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, doutor Antônio Henrique da Silva, já está aí ao vivo na tela com a gente. Bom dia, doutor, obrigado por estar vindo aí participar do nosso programa. E eu queria que o senhor falasse dessa palestra que o senhor vai fazer aqui em Itabuna. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando mais uma vez com a comunidade de Itabuna, porque eu não sei se o ilustre jornalista tem conhecimento, mas eu já fui juiz aí em Itabuna, né? Eu estive aí em Itabuna de 2015 até 2018, né? Nos juizados especiais, aí, quando ainda era ali próximo do Fórum Antigo, né? Galvão, Isso, exatamente. E nesse momento, a gente, depois dessa minha saída, é a primeira vez que eu estou voltando a Itabuna, e com muita alegria, com muito prazer, para poder falar, né, a convite da Sueli lá, do Grupo Citoc, para falar desse tema tão importante no mês de outubro, né, escolhido, né, para representar a necessidade de cuidado que todas as mulheres devem ter e em relação à sua saúde, né? Então, o convite inicialmente era para que gravássemos um trecho de um livro que nós temos, chamado Fiapos de Inspiração, que a gente fala por que só o outubro é rosa, né? Ou por que só o outubro deve ser rosa. E aí a gente chama a atenção que o cuidado com a saúde, o cuidado com o ser humano, ele tem que ser permanente e constante e diuturno, né? Não precisa um mês apenas para representar, né, essa necessidade de cuidado, né? E é essa mensagem que eu pretendo levar. Eu pretendo levar essa mensagem de que o cuidado ele deve ser constante, né? O cuidado ele deve ser premente, né? E especialmente com essas questões relativas à saúde feminina, à saúde da mulher, do câncer, o câncer de seios, né, e o câncer de útero, que são os cânceres que mais matam mulheres, né, na atualidade. É verdade, doutor. E o que nos assim deixa até de certa forma mais animado, né, com essas campanhas, é que a gente vê pessoas como o senhor, né, da área do direito, da área da justiça, e que já tem livros, né, sobre esse tema, participando de palestras como essa para as mulheres. Eu acho isso bastante interessante, né? Não só as mulheres falando sobre o tema, mas homens também. Até porque, doutor, o câncer de mama é cometido também nos homens. Perfeito, é verdade. E nessa palestra, doutor, basicamente, né, além do que o senhor já fala no livro, o que o senhor vai falar mais para as mulheres aí nessa coisa da prevenção, né? Como o senhor falou, é muito importante não cuidar só no outubro, né? Não chamar atenção só no outubro, mas durante o ano inteiro, né? O outubro, né, é aquele mês, né? Aí quando a gente fala em outubro, antes de outubro, né, já passaram nove meses, né? O ano começa em janeiro, né? Então, se a gente reparar, outubro já é o final do ano para o começo de outro, né? E por isso que eu falo da importância desse cuidado, ele ser constante, né? Ele ser diuturno, né? A mulher ter essa preocupação em relação à sua saúde, né? Especificamente, né? Mas também a saúde, né? Daqueles que lhe rodeiam também, né? E aí eu trago também uma mensagem em relação a essa coisa da importância da mulher buscar a sua valorização enquanto ser social, né? A mulher buscar ocupar cada vez mais os seus espaços, né? E eu falo que o tempo é agora, o tempo é já, né? E falo também que ainda que nós
venhamos enfrentar problemas, os mais diversos que a gente enfrenta no nosso cotidiano, especialmente problemas de saúde, mas nós não podemos perder o entusiasmo pela vida. Acho que o entusiasmo é o que move o ser humano. Eu digo que os gregos diziam que o entusiasmo é o Deus dentro da gente, né? E se o entusiasmo é o Deus dentro da gente, é o que nos impulsiona, nós temos que buscar alcançar um nível de evolução espiritual, um nível de evolução humana, que em relação aos quais nós sempre estejamos munidos desse sentimento, do entusiasmo. O entusiasmo pela vida, o entusiasmo para viver, o entusiasmo para mudar, para transformar, para buscar sermos seres melhores e contribuirmos também para que a sociedade também melhore. É no que eu acredito. Eu acho que nós, enquanto seres sociais que somos, a vida não tem sentido se nós nos limitarmos às nossas buscas pessoais, às nossas buscas materiais. Eu acho que a vida em torno disso é uma vida sem sentido. A vida que para mim tem sentido é a vida onde você procura transformar, você procura melhorar a vida, não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles que lhe rodeiam, que lhe estão próximos, porque nós não vivemos numa ilha isolados, né? Nós dependemos um dos outros. E eu digo sempre, assim, quando se fala assim dessa coisa da vaidade, hoje muito presente, né, na nossa sociedade, né, essa questão da vaidade, eu digo o seguinte: no final, nos reduzimos a um pote de cinzas, se formos cremados, ou a um saco de ossos, cabelos e dentes, se formos sepultados. É por isso que eu falo da importância de nós vivermos conscientes e cientes de que não vivemos isolados. E se não vivemos isolados, temos sim que nos preocuparmos com o outro ser humano, com o nosso semelhante, com aqueles que estejam próximos ou mesmo com aqueles que estejam distantes da gente. Quando eu recebi o convite para fazer esse texto, uma filmagem e mandar, eu falei com a Sueli. Eu falei: Sueli, não se preocupe, eu queria ir pessoalmente, para ter essa conversa pessoalmente, tete a tete. E ela falou que a entidade, ela é uma entidade pequena, que tem uma certa dificuldade em relação aos recursos materiais, tudo mais, tal. Aí eu falo: não se preocupe com despesa, não se preocupe com despesa. A entidade não vai ter despesa nenhuma. A entidade só precisa me arrumar um espaço, porque até mesmo o equipamento de som e os microfones, se precisar, eu levo comigo. Eu tenho essa estrutura. Então, quando a gente faz isso, é apenas para dar a nossa parcela de contribuição em relação a um assunto, a uma demanda que é de fundamental importância para esses seres que representam a manutenção da espécie humana na Terra. As mulheres têm o dom, né, de trazerem à vida aqueles que nos seguirão, né? E essa transformação ela é fundamental para a existência humana. Daí porque, se nós bem soubéssemos, especialmente nós homens, nós trataríamos as mulheres com extremo carinho, atenção e compreensão. É como eu penso. É isso aí, doutor. Inclusive, amanhã a Sueli Dias, do grupo Citoque, né, vai estar aqui com a gente também, falando desse mês de outubro, né, dessa campanha importantíssima. E é uma doença, gente, que, assim, no mínimo, deixa a mulher muito abalada, com baixa estima, a estima baixa, né, aliás. E também, se ela não se cuidar direito ou não se cuidar a tempo, ela pode vir até a perder a mama, né? A gente vê muita mulher mutilada aí com a mama. Tem umas que têm condições de colocar uma prótese e outras não. E isso acaba com a estima da mulher, né, doutor? Verdade. É como você falou, né? É uma enfermidade extremamente agressiva,
extremamente agressiva, e ela traz, né, essa coisa é, como é que eu não quero falar assim um termo muito forte, mas quando você retira uma parte de você, né? Quando você é obrigado a retirar uma parte de você enquanto ser humano existencial, né? E aquilo ali lhe traz alguma sequela em relação a uma deformidade ou algo que mexe com a sua autoestima. Isso mexe, isso fere o ser humano na alma, isso fere o ser humano na alma, né? E a impressão que eu tenho é que a sociedade precisa tratar desse tema com mais atenção, com mais observação, com mais cuidado e, acima de tudo, saber melhor tratar uma pessoa que seja vítima dessa enfermidade e que tenha ficado ou não com alguma sequela. Porque quem passa por essa experiência, eu imagino que seja algo muito traumático. É isso aí. Quer fazer uma pergunta, Sem Elis? falar, né, doutor, que além de mexer com a autoestima da mulher, tem todo o processo de passar pela cirurgia, todo esse processo físico que também é bem deturpado, bem cansativo para a mulher. E, querendo ou não, mexe altamente com a autoestima depois, além da saúde física, mental. Isso. Eu lembro aqui, quando eu entrava no Tribunal de Justiça da Bahia, lá pelos idos de 2005, eu fiz uma audiência com a senhora. Ela entrou com ação judicial porque ela foi em um salão de beleza para fazer um tratamento de luzes e o cabelo dela saiu colorido. Ela ficou desesperada no salão, saiu desesperada pelo shopping, foi para casa, né? Isso tudo registrado nos autos. Chorou, tal, e entrou com ação judicial. E eu estava recém-ingressado no Tribunal de Justiça, trabalhava ali no NAGE, da Baixa do Sapateiro, em Salvador. E ali, na sentença, eu fiz um trecho, até com um certo teor poético, dizendo que qual a importância que que os cabelos têm para as mulheres, né? Aí eu falava que os cabelos funcionam para a mulher como se fosse uma moldura de um quadro qualquer, ou seja, de uma obra de arte, né? E que a mulher, ela tem tanto prazer quando está bem com aquele cabelo ali, e que se algo que ela imaginou, que ela quis, não sai como ela queria em relação a essa parte do seu corpo, isso lhe traz extremo sofrimento. Nós estamos falando, senhores, de um cabelo para as mulheres, como é que funciona. Agora imagina uma parte do corpo da mulher que em todo e qualquer envolvimento, e tanto na questão estética, né, fisicamente falando, como na parte que seria mais sensível, a parte íntima, né, das relações íntimas. Imagina como isso funciona, né, como essa situação se torna tão traumática, né, para a mulher, né? E aí por isso que eu falo que é preciso uma maior compreensão do conjunto social, é preciso um maior cuidado, né, por parte da sociedade em relação às mulheres, especialmente às mulheres vítimas das mais diversas enfermidades, e especialmente dessa enfermidade terrível. É isso aí. Bom, doutor, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Queria que o senhor reforçasse aí qual horário que o senhor vai estar em Itabuna, né? Amanhã, não é isso? Isso, amanhã. Isso. Eu pretendo já estar no local a partir das 14 horas para os trabalhos iniciais, né? Assim, mas a palestra mesmo está prevista para as 15 horas no auditório do Hospital Calixto Midler, né? Aí no Pontalzinho. Tá? A partir das 15 horas, o pessoal do grupo Citoc vai estar lá. E eu queria convidar todas as mulheres que possam comparecer, que se façam presentes, pois eu acredito que vamos viver momentos especiais, momentos extremamente especiais e de mensagens positivas, né, para esse momento das nossas vidas e para os momentos futuros.
É isso aí, doutor. O seu livro, quem quiser comprar, você tem aí para mostrar a capa para a gente? Pode achar onde? Coincidentemente, a capa do meu livro é rosa. Tá vendo aí? Fiapos de inspiração. Inspiração, é isso aí. Isso. É uma cor linda, né? É quase púrpura, né? Um rosa ficou bonito. muito bonita, Ficou bonita a capa, Isso. Olha aí, tá vendo? Elogiada aí por uma mulher. Isso. Aí veja, o que é que a gente faz? Eu tenho aqui na comarca de Feira de Santana, onde eu sou juiz criminal, eu tenho aqui na Livraria Atlântico, aqui em Feira de Santana, a Livraria Escaris também em Aracaju, mas aí eu estou mantendo contato com uma livraria aí de Itabuna, talvez a partir da próxima semana já tenha numa livraria aí, depois eu noticio, eu comunico aqui para vocês, tá bom? Porque o Adriano, que trabalhou comigo eu trabalhei com o Adriano lá nos Juizados Especiais, Adriano Brasil, um excelente servidor público, em relação ao qual eu me orgulho muito de ter tido o prazer de ter trabalhado com ele, e ele está fazendo esse contato aí para que a gente possa ter a nossa obra aí também na cidade, de onde, inclusive, eu fui agraciado com o título de cidadão itabunense, né? No segundo ano que eu estava aí, eu cheguei aí em 2015, 2016, eu já recebi o título. E agradeço a todos os representantes do povo e também a toda a população de Itabuna. Aproveito aqui para agradecer que eu vivi aí momentos de intensa felicidade, de intensa alegria nessa cidade e muito disso se valeu a equipe que eu tinha, uma das mais produtivas aí, o pessoal da terceira vara dos Juizados Especiais de Itabuna. Muitos advogados faziam esses elogios lá para o pessoal, e a gente sempre procurou registrar que ninguém trabalha sozinho. O trabalho é fruto da equipe. E aí eu aproveito aqui também para agradecer a todos os servidores da terceira vara criminal, estendo também aos demais, tanto da vara criminal, do Juizado Especial de Itabuna, a terceira vara do Juizado Especial de Itabuna, onde eu trabalhei, e também os da primeira e segunda vara também, que são pessoas excelentes também, e a gente fez um bom trabalho lá com todos. Inclusive, doutor, a próxima vez que o senhor vier aqui falar no programa, eu queria fazer uma entrevista com o senhor sobre essa questão de direito do consumidor, apesar do senhor estar na área crime, né? Mas o senhor foi especialista aí da área do consumidor, o senhor pode dar umas dicas para a gente aí, tá bom? Eu gosto muito, e deixa eu também deixar aqui um registro, né? Porque aí o advogado é interessante, porque quando o advogado está do lado da parte autora, ele quer a postura de um juiz diferente. Quando ele está junto à parte ré, nas relações de consumo, a parte ré, em regra, são empresas ou prestadores de serviços, eles querem uma outra postura também. E eu tenho uma postura do seguinte, eu entendo que essa questão da indústria do dano moral que se fala aí, ela não existe. Se existe pontualmente uma situação ou outra. O que existe, de fato, é uma sociedade mais consciente dos seus direitos e que tem buscado fazer valer o seu direito, o que não acontecia há algum tempo, entendeu? Então, quanto mais a sociedade ela fica esclarecida, mais ela vai cobrar do prestador de serviço, do fornecedor de produtos, ela vai cobrar eficiência, ela vai cobrar que ele cumpra a legislação consumerista, que é uma das melhores do mundo, a brasileira, entendeu? Então, por isso que tem tantas demandas envolvendo relações de consumo, e se você tiver a oportunidade de conversar com alguns advogados aí, quando eu tive para sair aí de Itabuna, quando tomaram conhecimento que eu estava para sair de Itabuna, eu saí daí permutando com um colega, ele foi para aí, e eu vim aqui para a Feira de Santana, ele foi para o juizado, eu vim para a vara criminal. A OAB era doutor Ademilton Carneiro, né? É isso, Ademilton Carneiro, que era o presidente, e doutor Ademilton foi lá com a comissão de advogados para me convencer a ficar. E eu disse para ele que era um projeto familiar, que eu sou de Aracaju, queria ficar mais próximo de minha mãe, do meu pai aqui, que moram em Aracaju ainda, e que eu agradecia, né, a manifestação, mas não podia ficar. Mas uma das questões lá é porque alguns advogados entendiam que minhas condenações eram assim, condenações por dano moral, elas eram condenações que fugiam um pouco do padrão,
Porque eu entendo que a única forma de você mudar a postura do prestador de serviço ou do fornecedor de produtos é com condenações altas mesmo, para que ele se conscientize que tem que tratar o consumidor da melhor forma possível. Tá? Então, se ele não quer ser demandado judicialmente, ele tem que prestar um serviço de qualidade, ele tem que, quando um produto que ele fornece dá defeito, apresenta problemas, ele tem que repor, né? Ou se não repõe, tem que consertar de imediato, e depois que ele conserta, não pode logo depois dar problema, entendeu? Então, é nessa linha, eu tenho essa linha e eu tenho o maior prazer de falar de direito consumidor também. Pode ficar à vontade, pode marcar com a Isla posteriormente, Certo. que eu terei o maior prazer de falar sobre direito consumidor, porque é uma matéria que realmente eu gosto. É isso aí. E agora com isso aqui, ó, temos muitos problemas agora de consumo, né? Temos muitos problemas aí para abordar, porque eu mesmo fui vítima aqui esses dias de um problema desse. Mas vamos marcar essa entrevista aí e vai ser um prazer a gente conversar aqui ao vivo. Sem falar que reafirmo também aqui o meu prazer. É extremamente necessário, né, a gente poder apresentar ao consumidor os direitos que ele tem. Com certeza. As pessoas às vezes não sabem, né, doutor, do direito que tem. Falta informação à sociedade brasileira em relação a todos os âmbitos do direito, especialmente em relação ao direito constitucional. E nós estamos observando aí várias ofensas, inclusive por parte de agentes estatais vinculados à segurança pública, como essa notícia recente agora dessa criança que foi baleada dentro de casa, tá? Perdeu a visão total de um olho e está prestes e perdeu a visão quase toda do outro olho. E assim é algo absurdo que a sociedade precisa reclamar, questionar, para que isso mude. As pessoas não podem ser tratadas todas como se fossem marginais. Não pode ser assim, não é isso que se espera dos agentes públicos envolvidos com a segurança pública. E um agente público ele tem que ter a perícia, o cuidado, né, a habilidade de não sair atirando a ermo. Eu fui policial, eu falo com extrema tranquilidade que eu fui policial civil do estado de Sergipe por 2 anos, de 95 a 97. Saí da Polícia Civil e fui para a Polícia Federal, onde fiquei de 97 até 2004, tá? E posso falar com tranquilidade. É um exagero o que tem acontecido em termos de equívocos de atividades de agentes públicos ligados à segurança pública, ceifando a vida ou deixando com sequelas graves cidadãos inocentes, especialmente nesse último caso envolvendo essa criança que, se nem dentro da sua casa, dentro do quarto de sua mãe, você não tiver segurança, a coisa está grave, senhores. E é preciso fazer alguma coisa. Isso aí, doutor. A Bahia realmente está precisando melhorar muito a segurança e a gente vai discutir isso aqui também na próxima entrevista. Muito obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedor aí. Obrigado. Eu que agradeço, tudo de bom para todos aí, né? Tanto ao É porque eu estou sem saber o nome aqui do... Eu sou o Barbosa Filho, né, jornalista. Eu sou Heloísa Rosa. Heloísa Rosa está aqui com a gente e hoje está aqui também o comentarista político Rui Machado, está aqui com a gente. Rui Machado. Aí veja que a Heloísa já tem Rosa até no nome. Então, com essa Rosa, né, Livro, né? que tem Rosa até no nome, eu me despeço, agradeço e que o perfume dessa rosa, ele purifique o ambiente aí de todos. Tudo de bom. Felicidades. Okay. Conversamos aí então com o doutor, juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, doutor Antônio Henrique Silva, que além de tudo, poeta, né? Pelo que a gente está vendo aí. Com belas palavras. Obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço. Tchau. Bom, Rui Machado, tá aí, né? O juiz comentou até essa questão aí da segurança na Bahia, que realmente está triste. Hoje eu fiquei muito triste com a notícia dessa criança. Hoje não, né? Desde o acontecido. Porque uma criança, rapaz, perder a visão de um olho completamente, do outro olho ela parece que vai ficar apenas com 30% ou coisa parecida. Imagine como vai ser a vida, o futuro de uma criança dessa pela frente, para estudar, para desenvolver suas atividades. Ela que nasceu perfeita, né?
Porque quem nasce cego, menos mal no sentido de que ela não tinha visão, os pais ali já se acostumam com a ideia, mas mesmo assim ficam tristes. Imagine uma criança que nasceu bem, com a sua visão perfeita, e aí um policial despreparado atira de qualquer jeito e acaba prejudicando uma criança dessa, né, Rui? A violência na Bahia passou dos limites, né? Nesse governo do PT, diga-se, tá? Diga-se que a população reclama muito, todo dia tem notícias aí horríveis, tá entendendo? Do comportamento de alguns policiais completamente despreparados, que saem à rua, tá entendendo? Na intenção só de quê? De abordar as pessoas, ter os mínimos cuidados de saber como abordar. Você tem que saber abordar qualquer cidadão. Você só pode partir para um marginal quando é pego em flagrante, quando o delito é muito forte, aí você pode ter reações. Aí, mas você partir para qualquer cidadão, você tem que saber abordar. É isso aí. E principalmente, como foi citado, né? Se a gente não se sentir seguros dentro da nossa própria casa, onde que a gente vai se sentir seguro? Exatamente. E qualquer policial só pode entrar em uma residência com mandato de segurança. Ele não pode invadir casa de ninguém. Nem até de uma perseguição, um bandido, ele tem que frear na porta. Tem que ser tudo pela lei. Não pode, ele não é dono da casa. Ele não pode invadir a casa, seja de qualquer pessoa, sem um mandato judicial na mão. E até com mandato, Rui, tem que se respeitar, que é constitucional, o horário. Não, tem um horário. Das 18 horas às 6 da manhã, também não pode. Você vê que a Polícia Federal, quando cumpre um mandato, ela chega às 6 da manhã na porta do indivíduo. Mas ela não pode chegar antes das 6 e nem depois das 18. Aí já vem no mandato. Já vem no mandato. Vem no mandato, está ali, não pode extrapolar. Então a gente fica revoltado com essa situação. E esse caso não é isolado. Nós temos vários casos que já aconteceram na Bahia, né, de erros de policiais matando inocentes. E infelizmente não só aqui na Bahia, né, Barbosa? Não, em todo o Brasil. Tem recorrência desses casos também no Rio de Janeiro, principalmente envolvendo crianças. Agora a Bahia me chama a atenção também em outros casos, né? Por exemplo, onde os negros são mais afetados, né? Porque assim, tem negro que é ladrão, mas tem negro que é inocente, é trabalhador, e tem branco ladrão também. E tem branco, loiro, do olho azul, bandido também, não é só negro, né? Acabou esse negócio. E a polícia da Bahia, Rui, ela é negra, essencialmente negro. 90%, a maioria da população. 90% dos policiais militares são negros. E eles são os que mais matam negros. Quer dizer, independente até de ser bandido ou não, ele não está ali para matar, a não ser que for em reação, né, a um ataque, a uma contrapartida, um contra-ataque. Mas ele chegar atirando e matando, não, o policial está ali para dar ordem de prisão ao bandido, ao vagabundo, seja quem for, que estiver cometendo um crime em delito flagrante, né? Então ele dá ordem de prisão. Agora, se o cara não acatar a ordem de prisão e reagir, aí é outra história. Mas se entregou, se estava armado, jogou a arma no chão, botou as mãos para cima, não justifica o policial matar, né? E tem muita gente que morre dessa forma, mesmo se entregando, né? A gente já viu vídeos aí que os policiais sequestram a pessoa, levam para o matagal, detonam a vida dela e chega no hospital com ela morta. Isso no Rio de Janeiro, na Bahia não é diferente, já tivemos muitos casos assim. E a Bahia, além do crime, a criminalidade está alta, agora a gente tem que se preocupar também com a polícia, né? Com a atuação da polícia. Justamente. Em todo o Brasil, né, Barbosa? Justamente a organização que seria para nos trazer segurança, né, Barbosa? É o mais triste. Mas a Bahia, viu, Rui, não sei porquê, depois da chegada do secretário, que é até meu xará, né, Barbosa, que agora já tiraram também, que estava envolvido naquele escândalo lá com o pessoal do Tribunal de Justiça. Depois da chegada dele aqui na Bahia, aumentou bastante a violência, principalmente aqui na região sul do estado, não sei porquê, e ali também em Camaçari, naquela região ali, Simões Filho, né? Exatamente, agora, cidades em volta da capital. E ele veio do Rio de Janeiro, não sei se há uma coincidência, o que é que aconteceu, mas coincidentemente aconteceu um aumento da violência aqui na Bahia. E agora a polícia também, por sua vez, está fazendo essas atrocidades aí, né? Mas é isso aí, né, Rui? Vamos esperar que melhore, né? Inclusive fazer uma justiça aqui ao governo do PT, que, embora tudo isso, melhorou muito a segurança pública na Bahia, adquirindo viaturas novas, helicópteros, que a gente não tinha antes, né, Rui? É bom que diga isso, porque assim, a gente não está aqui fazendo campanha para ninguém, não, hein?
está aqui para reconhecer o que foi feito de bom e de ruim. Então, a gente tem que ser justo. O governo Wagner e o governo Rui Costa adquiriram muitas viaturas novas, né? Por sinal, esses últimos 2 anos parece que deixou de comprar ou de reformar a frota. Mas até 2 anos atrás, todas as viaturas eram novas e a polícia contava com helicópteros. Inclusive, já veio aqui em Itabuna esses helicópteros para fazer não só o salvamento da enchente, Operações, mas né? operações especiais, né, Rui? Mas tem que investir também no preparo do ser humano, né? Isso é Do profissional, importante. né? Porque não adianta. Tem época também que falta até gasolina para uma viatura sair para a rua. Né? Então, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ela não pode merecer uma nota acima de 5, viu, Barbosa? Na realidade é isso. Você falou tudo, porque não adianta você ter uma boa viatura, mas quem conduz a viatura para prender o bandido não está preparado, né? Não está psicologicamente bem formado. E não tem um combustível, combustível, que é essencial. Que é essencial o combustível. E a Polícia Civil, Rui, que é muito importante para a investigação, a inteligência, a inteligência policial, o governador não deu a mínima. Inclusive, o pessoal fez um protesto esse ano, né, para chamar a atenção do governador, para sentar na mesa e negociar não só aumento de salário, mas eles queriam melhores condições de trabalho. Eu visito aí, Rui, as delegacias. Rapaz, é um computador só para 20 pessoas usarem. Às vezes não tem nem cadeira. Não tem cadeira suficiente para sentar, tudo aí fica revezando. Aí o policial vai entrar no sistema daquele para ver a vida pregressa de um indivíduo, de um cidadão. O sistema é lento, demora meia hora para o cara conseguir entrar no sistema. Rui, é um absurdo isso. Em pleno século XXI, né, o século da informação, da informática, o governo do estado não aparelhar a polícia com bons... não é só computador, não. É o sistema operacional que eles pagam fortunas para as empresas fazerem e esses sistemas são mal feitos. E uma baixa remuneração. Uma baixa remuneração. A baixa remuneração. Um policial não pode ganhar o que está ganhando e sem aumento. A educação, a saúde, a segurança são prioridades de qualquer governo. Não é isso? É isso aí. Eles estão reformando agora, por sinal, a parte física, né, do complexo policial. Estão fazendo paredes, pintando, trocando lâmpada, beleza. Tomara que compre novos computadores, agora precisa melhorar também o sistema operacional para que o pessoal possa melhor trabalhar. E botar impressora lá, viu? Porque equipamentos. Um computador e uma impressora para várias pessoas utilizarem. Aí o cara precisa ali do computador, deixa eu usar aí o seu computador. É assim. Eu acho isso um absurdo. Agora, veja bem, o governador eleito, seja quem for, o Jerônimo ou o Neto, para mim... Só depois das eleições é que a gente vai fazer comentários mais profundos. Exatamente. Mas tem que ter secretários, não só competentes e técnicos para aqueles cargos, não. Ele tem que ter verbas. Ele não pode administrar uma casa, uma fazenda, seja qualquer coisa, se não tiver dinheiro. Tá? Você equipar a secretaria, você dá condições de trabalho àquelas pessoas que ali estão credenciadas para fazer seu serviço. E além da importância, né, dessa estrutura financeira que a polícia precisa, tem toda a importância da estrutura psicológica, de fornecer aos policiais um bom preparo psicológico para que eles possam saber lidar com as situações. É isso aí. Ô Rui, agora eu vou fazer um parênteses aqui, já que a gente está falando disso, né? O Gilson Nascimento entrou no Detran, né, colocado lá pelo deputado Rosenberg, né? E, rapaz, está revolucionando tudo de novo, como ele fez da outra vez. Estava tudo já, a reforma que ele fez já tinha, né, desgastado. Ele não só reformou, como melhorou as dependências ali do Detran, do Ciretran, e tirou de lá, Rui, pessoas que ficavam de forma clandestina, intermediando coisas que a pessoa podia fazer direto no balcão. Então, por exemplo, você ia lá para emplacar um carro, aí o cara do balcão falava assim, ó, fale ali com aquele rapaz da barraca ali. Aí você ia lá, pagava o cara da barraca para o cara fazer o trabalho do cara do Detran. O Gil chegou lá, tirou tudo, rapaz. Acabou com tudo junto com o Ministério Público e melhorou isso aí, que já estava caminhando para uma coisa absurda ali no Ciretran. Na realidade, aquele ali é um órgão viciado. E nós sabemos disso, não é? Pela incompetência de alguns que passaram por lá, e nós sabemos quem, tá? E pela competência do tenente Gilson, tá? Porque ele, quando pegou a última vez, estava sucateado. Aquilo ali, havia transações ali, negociações, roubos ali dentro. Tudo isso havia ali dentro. Aí, tá? E o Gilson chegou e limpou.
Então ele volta novamente, pegou novamente sucateado. Pela sua competência e conhecimento, o Gilson Nascimento voltou e está arrumando a casa. E ali começa a espantar aquele pessoal que vive lá de acharcar, de roubo, de fazer transações ilícitas naquele órgão. Tá? E ele limpa mesmo, pela competência. É um bom profissional, ele já tem experiência, não só em Itabuna, como em Ilhéus também. Foi secretário do governo aqui em Itabuna, onde exerceu um bom papel como secretário de administração. Está aí servindo mais uma vez em algumas cidades também. Ele já passou. Tem conhecimento, tem competência e é correto, Barbosa. É isso aí. E ele até brincava, né, que eu estava questionando ele sobre isso. Ele falou, rapaz, eu só aprendi 2, o resto desapareceu. Um abraço aí para o Gilson Nascimento, que breve vai vir aqui no programa. Bom, eu vou, Rui, pedir a Heloísa Rosa que faça aí algumas leituras aí de notícias interessantes para a gente até comentar aqui. Tem uma notícia mesmo, rapaz, inclusive o dono desse colégio, que é o maior colégio particular da Bahia, Colégio Anchieta, ele é meu amigo, o senhor Eduardo Jorge, né, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, inclusive sócio de grandes empresas na Bahia, né, ele me lembra muito você, inclusive fisicamente, uma pessoa bacana. E hoje eu vi uma notícia no Jornal à Tarde e estranhei, porque ele é uma pessoa democrática, uma pessoa, né, do bem, mas eu não sei de quem é essa decisão, se foi dele diretamente ou de algum diretor, né? Ele é dono, ele não fica dentro da escola, né? Ele tem várias empresas. Então isso de repente pode ser um ato de um funcionário, um diretor do colégio, e eu queria que a Rosa falasse sobre isso aí. Então, o Colégio Anchieta proíbe manifestação política dos alunos. A justificativa é de que essa medida foi tomada para evitar discussões em meio ao segundo turno eleitoral. O Colégio Anchieta, em Salvador, emitiu uma carta em que proíbe qualquer manifestação política e partidária por parte dos estudantes da escola. O comunicado foi enviado aos responsáveis através de um e-mail e destaca a importância de cuidar do ambiente escolar. No comunicado, o Anchieta expressou a proibição do uso de camisetas, botões, adesivos e a distribuição de material publicitário associado a qualquer partido ou qualquer candidato. A justificativa foi para evitar conflitos em meio a esse segundo turno das eleições na Bahia e no Brasil. E você de casa aí, o que é que você acha? Bom, eu tenho a minha opinião, né? Eu estudei moral e cívica, na minha escola tinha essa matéria, essa disciplina, né? Eu não sei se hoje tem mais, mas eu estudei moral e cívica. A gente aprendia tudo de política, geopolítica nessa matéria. E a gente era educado para respeitar a opinião do outro. Naquela época, Rui, tinha 2 partidos no Brasil, como tem hoje nos Estados Unidos, era Arena e MDB, né? Meu pai, inclusive, fazia parte do MDB, né? Ele foi um dos fundadores aí, aqui no sul da Bahia, do MDB. E eu sempre respeitei quem era da Arena. Tanto é que depois meu pai também foi militar na Arena, com o irmão de Antônio Carlos Magalhães, Ângelo Magalhães, e eu sempre respeitei o pessoal do MDB. Então, sempre assim, a gente estava de um lado e respeitava do outro. Eu acho que a escola tem esse papel, Rui. O que é que você acha? É proibir ou educar? Barbosa, em primeiro lugar, é claro que o dono do colégio tem conhecimento disso. Quem administra a sua casa é você. Uhum. Você tem a obrigação de saber tudo o que acontece em sua casa. Você proibiu o estudante entrar, tem que entrar fardado no colégio. Sempre foi assim no nosso tempo. E não fantasiado. Com broche, com chapéu, com camisa. Tem que ter uma farda. Exato, tem que ir com sua farda. Agora, o direito de expressão... você não pode tirar. Aí é que ele não pode, só se ele está dando uma de Xandão. Né, de Xandão. Porque você não pode proibir conversa, você conversa em qualquer lugar, em igreja, em qualquer lugar, você tem que se expressar, rapaz. É o direito. O estudante é ser humano também. E ele tem que ser educado para não causar brigas e confusões. Exatamente. Né? E você contorna no diálogo. No diálogo. Não é? Não é usando fantasiado isso, aquilo. Ele tem esses 2 critérios aí. Agora, eu acho que o proprietário tem o conhecimento e que tudo passou pela caneta dele. Ele tem que rever essa posição. Aí que é uma posição tirana. O senhor Antônio Jorge, né? Eu falei, acho que é Eduardo Jorge. É Antônio Jorge o nome dele.
Além de que, assim, eu acredito que essa educação seja muito importante começar no ambiente escolar. Exatamente. Hoje a gente vive num momento onde o nosso posicionamento político não é mais respeitado. Ah, eu não sou mais amiga dela porque ela vota em tal candidato. Ah, eu não falo mais com ela porque ela vota em tal candidato. Então, eu acredito que é importante as escolas começarem esse trabalho de democracia, de respeitar a opinião e as escolhas dos outros. Exatamente. Eu imagino dessa forma. Então, eu acho assim, ó, deu briga na escola, aí tinha que ter um orientador para chamar esses alunos. Um psicólogo, chamar, qual é o seu problema de cabeça? Vamos conversar. Você tem algum desvio mental? Não. É. Então, você tem que respeitar seu colega, ouvir a opinião dele educadamente, depois você dá a sua opinião, ele também tem que ouvir. Se nenhum concordar com a opinião do outro, vão continuar amigos, mas para de falar de política, porque já viu que ele não combina com a sua ideia. É, Rui? Claro. Isso é simples, é respeitar. Hoje eu converso com qualquer pessoa de qualquer partido, pode vir aqui PCdoB, PCO, hoje são tantos partidos, não dá para te falar, né, Rui? São 60 e tantos partidos, mas quem vier aqui a gente conversa civilizadamente, é assim que tem que existir. Tem direito de se expressar. Se expressar, a gente tem que respeitar, né, Rui, o direito das outras pessoas. Claro, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Por exemplo, agora mesmo teve pessoas ridículas aí do sudeste do Brasil que ofenderam os nordestinos porque não votaram em Bolsonaro. Ora, primeiro que não foi o Nordeste inteiro que não votou em Bolsonaro. Se eles forem inteligentes, eles vão ler lá o resultado das urnas e eles vão ver que Bolsonaro teve 40%, 30%, né, dependendo da cidade da Bahia, foi bem votado. Inclusive em Borarema ele ganhou, em Teixeira de Freitas ele ganhou, 2 cidades na Bahia. Então não são todos os nordestinos que votaram contra o Bolsonaro. Então, você não pode desrespeitar, mesmo que fosse toda a Bahia ou todo o Nordeste em peso, 100% votasse em Lula, ainda assim você tinha que respeitar o direito do nordestino de votar em quem ele quiser. Agora, você tem no meio desses eleitores uma boa fatia proporcional até o que foi o resultado das eleições, né? 40% de Lula e 43% de Bolsonaro. Você tem que respeitar isso. Então não pode chamar o nordestino de ignorante, disso ou daquilo, porque não é bem assim. E se você for olhar em São Paulo, o Lula teve lá também uma maioria de votos, né? E nem por isso a gente vai chamar o paulista, a gente não, né? O eleitor de Bolsonaro vai chamar paulista de ignorante ou disso ou daquilo. Mas, gente, isso é respeito. O Brasil hoje é polarizado. Você tem quase metade dos brasileiros que gostam de um candidato e quase a metade gostam do outro. E aí? A gente não vai conviver com essas pessoas, né? Você não vai conviver. Então tem que se ter o respeito pelo voto do outro. O outro tem direito de votar em quem ele quiser, né, Rui? Com certeza, exatamente. Você vê aqui no caso da Bahia, já puxando para outro polo, na Bahia está aí a falta de posição do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. No primeiro turno, ele não se decidiu. No segundo turno, ele até o momento não se decidiu e tudo indica que ele não pode ir para o lado de Lula. Porque Lula já tem um candidato dele, que é o Jerônimo, muito bem pontuado nas pesquisas, né? Aí vem, ele disse que não quer ir para o lado de Bolsonaro. Vai perder a eleição. Ele tem que ter uma posição, não é perder uma posição porque ele deixou de ir para o lado de Bolsonaro, pela uma falta de posição. O político tem que ter uma posição política e o Neto não tem. O Neto, na última eleição, renunciou à candidatura de governador em cima da hora. Foi. Ele prejudicou mais de 10 deputados eleitos da antiga, deputados que foram fiéis ao senador Antônio Carlos, ao deputado federal Luiz Eduardo Magalhães. Ele abandonou todo mundo e botou a mão na cabeça de 2, do Roma e do Bruno Reis. Depois vem o desentendimento dele com o ministro Roma. Ninguém sabe ali quem teve razão, porque cada um conta a história e no final se abraça, tá? Aí ficou, na realidade, aí ficou o Bruno Reis, prefeito de Salvador. Aí, caso ele não venha ganhar as eleições para governador da Bahia, vai ficar sem mandato 2 anos. Aí, o que é que pode... vai ficar sem mandato 2 anos, isso é, se Lula ganhar ou Bolsonaro ganhar. Ele vai ficar, porque ele não teve posição. Não teve posição. Aí fica 2 anos sem mandato. Aí qual vai ser aí a próxima tocada dele?
Essa aí é prefeito de Salvador. Aí já vai ter uma briga com o atual prefeito, que quer 2 mandatos, e aí passa a ser de novo o secretário dele, que é a única saída. Aí quem é que ele pode peitar? Porque se o Lula perder, o Rui Costa também fica sem mandato. Aí vai pleitear o quê? O mandato de prefeito de Salvador. Aí os dois vão se chocar. Aí você, 2 bons gestores, não tenha dúvida. É verdade. Né? O Neto é o 2º maior gestor da capital do estado, transformou Salvador, coisa que seu avô fez. Ninguém tira o mérito de Neto. A condição que eu estou aqui criticando é a posição política dele de não decidir. Tá ficando em cima do muro. E isso é ruim pode ficar em cima do muro. E foi esse mote que o marketing do PT pegou muito bem e colocou lá na propaganda o tanto faz. Né? E acabou que tirou o voto dele, com certeza. 2 coisas. Né? Em primeiro lugar, foi ele querendo ser pardo. Né? Todos nós sabemos que a família dele é toda de pessoas brancas. Ele não tem pardo, nem índio, nem negro na família. Né? Mas sabe o que é isso? No último censo, havia uma campanha de artistas, principalmente dos baianos, né? Inclusive Daniela Mercury, Ivete Sangalo abraçaram essa campanha. É todo mundo pardo. É todo mundo negro. Eles falavam assim, eu sou a maior negona da Bahia, a Ivete falava, né? O Saulo também, branco, ruivo, de barba ruiva, se declarava negro. Então, assim, houve um modismo, né? É bonito falar que é negro, é bonito falar que é pardo. E aí muitos burgueses entraram nessa onda dos artistas. E o Neto se declarou lá pardo. Ele não declarou isso agora na eleição, ele reforçou, né? Mas ele já vinha nessa onda aí de Ivete, de Daniela Mercury, dos baianos famosos, Saulo, todo mundo é negão na Bahia. Mas não é assim, porque existe também, gente, é bom que se diga, existe um racismo velado também da parte de lá, ou seja, do negro. O negro também, quando você que é branco, quer ser negro até para fazer essa paz e amor, essa coisa bonita, racial, os negros não gostam. Os negros falam, você não é negão não. Só não falou isso com Ivete e com Saulo porque são famosos. Mas se fosse um Zé qualquer, eles iam para cima. Então, eu acho que houve esse erro aí do ACM Neto e o pessoal do PT descobriu. E parece que o ACM queria corroborar com isso, Rui, que na campanha dele, a agência, né, que a produtora, escurecia a imagem e botava uma colorimetria no rosto dele que ele ficava moreno, né? Um moreno queimado de sol. Na realidade, ele fez bronzeamento artificial. Ele fez bronzeamento também, não foi? Depois disso. Ficou com a cara pálida, né? Teve um episódio do bronzeamento artificial. Como o índio americano chamava o americano, cara pálida. Agora, aqui no sul da Bahia foi diferente, porque os malandros pardos, tá, viraram índio. Viraram índio, os malandros, e a maioria bandidos, né? Se fantasiaram de índio, como houve o caso aqui de Borborema. Para tomar as terras, né? Pau-Brasil e algumas cidades que invadiram fazendas, bandidos, não são índios. Aqui em Borborema são bandidos. Eu sempre disse isso na televisão. É bandido. Então, quer dizer, cada momento, aí aparece um grupo de malandros para tomar uma posição política. Agora é incrível, Rui, a entidade que detém esse direito de cuidar dos índios, que é a FUNAI. A FUNAI. Porque a FUNAI tinha obrigação de fazer essa seleção. Ora, tem como saber geneticamente quem é índio e quem não é? Então vamos fazer. Porque não basta só você se declarar. Outro dia eu vi uma pessoa na minha frente conversando com um descendente de índio, realmente ele era descendente de índio, até faleceu na Covid, e a pessoa dizia, rapaz, como é que eu faço para ser índio, que eu quero pegar um pedacinho de terra? Aí ele falou, não, é só você ir lá na FUNAI se declarar índio e entra na tribo tal e tal. Então isso é um absurdo acontecer no Brasil, né? E aconteceu muito, muito mesmo. Agora eu queria, depois da sua opinião sobre esse tema, né, eu queria que você falasse aí sobre uma notícia de violência aí que está ocorrendo muito também, essa questão partidária, nessa polarização do Brasil, Heloísa. Infelizmente, né, Barbosa, tem muita gente que se aproveita. E voltando ao nosso assunto de política, né, Barbosa, como a gente estava conversando aqui, Rui, da importância da escola começar esse trabalho de conscientização, porque os casos de violência nesse tempo de política só aumentam. Inclusive, um petista diz que matou amigo bolsonarista a facadas por legítima defesa. Um eleitor do ex-presidente Lula matou um amigo eleitor do atual presidente Jair Messias Bolsonaro
a facadas durante uma discussão política no município de Itanhaém, em São Paulo. O crime aconteceu nesta terça-feira, dia 4 de outubro. A polícia, Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, diz que o ato aconteceu por legítima defesa. O crime aconteceu na casa em que os dois moravam. José teria atacado Luiz com uma faca, que reagiu o golpeando até a morte. Luiz Antônio foi preso em flagrante no local e José Mendes apresentava pelo menos 8 perfurações visíveis no rosto, costas e pescoço. A Polícia Civil está investigando o crime, né, Barbosa? E o corpo da vítima passou por um exame de corpo de delito. É mais uma notícia trágica, né? Infelizmente, e a pessoa fica declarando ainda isso, né? Ah, matou o bolsonarista ou petista. Eu acho que matou um ser humano, né, Rui? Independente de partido. Não existe, querem dar conotação política. Aí, ou foi um acidente, ou foi uma morte provocada, mas de 2 seres humanos aí. Não tem esse negócio de político que é bolsonarista, é petista. Aí a imprensa dá essa conotação. Aí, para mim, é um assunto encerrado. Mas aí, na verdade, Rui, o próprio assassino se declara político. Ele quer levar a coisa para o caminho político, né? É porque, na realidade... O que motivou o crime? A motivação do crime foi uma discussão entre os dois, política, onde, como informado, né, os dois moravam juntos na mesma casa, Rui. E aí, segundo eles, segundo o assassino, né, ele falou que a vítima ofendeu ele com palavras de quesito eleitoral, e aí ele respondeu, você está comendo a comida que um petista colocou na casa. E foi quando começou toda a confusão, toda a briga. Que acabou a versão dele, né? A versão ou de dele. Um ou de outro. O então, outro já morreu, não pode mais falar. Né, acho que tem notícia mais importante que isso aí. Não, mas é bom a gente registrar isso, porque a gente estava falando aqui agora há pouco de um caso de um colégio, né, que proíbe essa discussão política. Da criança, então outro caso. Então a gente tem que ensinar que é melhor educar para não chegar a um extremo desse aí, né, que a gente está vendo. É difícil, Barbosa. Com essa educação como nós temos aí, você para educar, acho que a educação começa dentro de casa. Essa é a mais séria. Porque se for depender hoje das escolas, aí, dos ensinamentos, aí, estão ensinando outra coisa hoje. É verdade. Bom, Rui, a gente está aí com o nosso amigo Alagoas também ao vivo aí com a gente, né? E vai participar aí, interagir nesse papo. Vamos botar as janelas assim também para ficar tudo igual a lá, né? Que ele botou a câmera dele aí vertical. Vamos botar a nossa também, né? Distribuir aí para ficar todo mundo igual aqui na tela. E a gente bater esse papo aí. E aí, Alá, bom dia, tudo bom? Bom dia, Barbosa. Bom dia, mestre Rui aí, né? Sempre ensinando. Bom dia a todos. Ok, meu amigo. Chegando aí mais uma vez o pleito aí para as eleições, né? Estamos nos aproximando, faltando aí menos de 30 dias, né? 20 e poucos dias para o segundo turno, Alá. Qual a sua expectativa aí como advogado especialista em direito eleitoral? Olha, Barbosa, da mesma forma que nós vimos no primeiro turno, que foi um dia de eleição tranquilo, a questão é a abstenção, a luta agora é para levar, porque enquanto você no primeiro turno teve ainda os candidatos a deputado que ajudaram e fizeram com que a população fosse às urnas, nesse segundo turno você não tem, você vai ter em alguns estados, como é o caso da Bahia, a eleição também para segundo turno de governador, mas que é aquela história, né? Não empolga tanto quanto a questão de deputado, que são os verdadeiros cabos eleitorais. Então, se nós já tivemos uma abstenção que gerou em torno de 25%, é capaz de você ter um aumento, mesmo com esse acirramento da eleição nacional. Porque está ruim aí, né? E pode avaliar, eu acho que a eleição estadual já era, ainda mais com o Neto mantendo esse posicionamento dele em relação a não declarar apoio ou a um candidato ou a outro candidato, eu acho que acaba afastando e fazendo com que os candidatos, vamos dizer, os eleitores, vamos dizer assim, ditos bolsonaristas, acabem optando por ir votar no capitão Bolsonaro e deixarem de votar para governador, por conta da questão aí, né, dele não se declarar, né? E aí vamos ver. Mas do ponto de vista tão somente, vamos dizer assim, de organização, a Justiça Eleitoral já está tendo reuniões aí para poder reorganizar
essa questão das sessões eleitorais, que houve uma certa bagunça e um certo atraso na votação. Teve sessões aí que a pessoa demorou 4, 5 horas para poder votar, e em outras sessões, como a minha mesmo, eu dei sorte, cheguei, já estava lá, já votei direto, nem fila peguei, né? Então, isso aí tem que ser reorganizado. No caso de Itabuna, especificamente, a gente tem que dar um desconto, porque tivemos a enchente no final do ano, que acabou com muitos locais onde se realizavam sessões. Por conta do Covid, isso foi no Brasil inteiro, as escolas, que é onde se reúne a maioria das sessões, ficou fechada e tiveram que fazer aí reformas. Isso dificultou bastante. Nós tivemos contato tanto com o juiz da 27ª como o juiz da 28ª, nós que somos parte da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB, e eles nos garantiram que irão justamente ver esses pontos mais críticos e que vai reorganizar essa questão dessas sessões para evitar que nesse segundo turno nós venhamos a ter a demora que nós pudemos observar no primeiro turno. Mostrei o Estadual, que é um grande colégio eleitoral, e mostrei o Batista no bairro da Conceição, onde várias pessoas que estavam na fila há mais de 3 horas estavam desistindo de votar porque faltavam 15 minutos para encerrar o horário, né, 5 horas, e como o Alexandre, o Grande, aqui no Brasil, declarou que as eleições iam ser até às 5 em todo o Brasil, o eleitor ficou com medo, falou, ele vai encerrar as eleições às 5 da tarde, então não vai dar tempo para eu votar, eu vou para casa. Eu vi isso muito. E não foi só Bolsonaro que perdeu voto, foi Lula também que perdeu voto, foi Jerônimo. Essas pessoas foram embora, desistiram de votar. Eu vi várias pessoas. Mas, Barbosa, sempre a eleição encerrou às 17 desse horário. 17 horas. Não foi Alexandre o Grande que determinou, não. Mas ele fez questão de dizer que ia ser unificado no Brasil inteiro e que era impreterível o horário. E que ele não disse que assim, quem tiver... Mas ele não disse... Pode ter sido ruim, me permita. Quem mora no Acre, que teve que votar mais cedo, quem teve que votar lá na Amazônia, onde teve fuso horário. Mas para nós aqui do Nordeste, a eleição começou às 8 e terminou às 17, como sempre foi. E sempre encerrou de forma impreterível às 17 horas. Mas não encerrou às 17. Por exemplo, essa fila terminou às 7 da noite. Então não foi 17 horas. Porque quando um juiz dá o horário, tem que dar horário. Quem está na fila, por exemplo, você vai fazer vestibular, você chegou no portão, deu horário, encerrou, acabou. Então, assim, ele é o Grande, né? Mas ele mostrou aí que não tem... A eleição, me permita, a eleição é diferente. Se você estiver na fila, deu 17 horas, você está na fila, você vai receber uma senha. E aí você só encerra a votação depois que todos aqueles que às 17 horas estavam na fila, receberam a senha, eles vão votar. Enquanto isso, você atrasa. O que tem que se fazer é a Justiça Eleitoral reorganizar essa questão das sessões, porque houve falha, aí não foi culpa de Alexandre, não. Me permita, porque aí foi a própria Justiça Eleitoral que não se organizou corretamente com relação a isso. Deixa eu lhe falar. O problema é que ele, como baixou o decreto lá, porque não é lei, isso não é lei. Ele que baixou o decreto lá... Não, é lei. Não, a lei é o horário. A lei é o horário. Mas antes o Acre votava até 7 da noite, porque tinha que ir até às 5 da tarde lá no Acre. Então ele mudou isso aí. Agora, o erro dele é não esclarecer. Ele podia dizer à população, não... Se você estiver numa fila depois das 5, você vai votar tranquilamente. Acredito que faltou, né, essa parte da informação, de informar o eleitor que a partir das 5 horas, se ele estivesse ainda na fila, ele seria atendido normalmente. Eu acredito que tenha falhado essa comunicação com o eleitor. E eu acho que é o que Barbosa está tentando dizer. E aqui em Itabuna, já que você é dessa comissão da OAB, eu até falei aqui, isso não foi só nessa eleição, não. A outra eleição de prefeito, já 2 anos atrás, o Colégio Batista estava com o mesmo problema, as sessões superlotadas, as pessoas gripadas naquela época com virose, e mesmo usando máscara, estava um ambiente insuportável lá. Eu estive lá também, percorri todos os corredores do térreo, do primeiro andar, do segundo andar, tudo a mesma coisa. Agora é um absurdo isso, porque o povo é tratado como gado, né? Não pode ser assim.
a gente é obrigado a votar. E você vai para um lugar daquele, passar um desconforto. Eu vi pessoas idosas lá passando mal. Né? Isso é uma desumanidade. Não, isso é verdade. Desumanidade, rapaz. Isso é verdade. Agora, doutor Alain. É exatamente isso, né, Barbosa? E eu acho que agravou por conta do problema que nós tivemos no final do ano. Não se adequou, a verdade é essa, né? E chegamos a esse ponto. Muita gente desistiu de votar por conta da demora na fila. Né? Pegou gente mesmo, ficou 5 horas na fila para votar. Agora, não foi um caso, é isso, tem que ser revisto. Não foi só em Itabuna. Nas eleições que nós acompanhamos mesmo, em Teixeira de Freitas, Camaquã, Riachão do Jacuípe, teve também demora muita. Em algumas sessões você votava rápido. Em outras sessões não. Você ficou lá 3, 4, chegou a 5 horas aguardando para votar. É desumano, né? Rui também. Ô, doutor Alain, bom dia. Bom dia. É um prazer falar com você, já que nós teremos um encontro aí a semana que vem no campo, né? No campo de futebol. Né? Aí eu preciso encontrar com o senhor para poder ver se a gente molha a garganta. Viu? Agora, doutor Alain, veja bem, esse horário das 17 horas, sempre houve esse horário. No norte do país é que tem o fuso horário e foi adequado. Aí tudo bem. Mas também a população tem um defeito, porque muitos estão em casa ou fazendo suas obrigações, outros vão para beber dentro de casa, vão fazer sua farra, vão votar no final da tarde. E aí vem o caso do transporte, que às vezes não tem o transporte. Vem o caso do cara que é folgado, tá? E quer chegar lá 5 horas da tarde, onde tem um critério que pode votar, desde quando foi dada as senhas para votar. Eu acho que depende da disciplina também da população. Porque não, eu vou para a sessão, eu mesmo, minha sessão, eu fui votar 4h30 da tarde. Mas eu sei que é no meu bairro, eu sei que é uma sessão de pouco movimento. Cheguei lá mesmo, estava todo mundo de braço cruzado. Já quando você chega no colégio estadual, na ação fraternal e na FTC, você vê ali... Tudo tranquilo, né? Não, muita tá gente, muita gente. Também, Rui. Porque a A FTC... FTC foi tranquilo, viu, Rui? Aonde? Eu voto na FTC, estava tranquilo. É porque Minha pela sessão- porta... pela FTC é porta bom. ali, tinha um movimento muito grande de pessoas e tudo. Então, tem esse negócio aí. É adequado a essas coisas aí. Eu acho que aí não tem culpado. Culpado, eu acho que é a população que não é educada, a maioria. Tá? Não, mas verdade. nesse caso, eu estou falando de caso isolado, né? Não estou falando de modo geral. Esse caso mesmo do Colégio Batista, eu fui lá pela manhã fazer uma matéria e estava lotado. Certo. Eu voltei lá perto do meio-dia, estava lotado. E 15 minutos para encerrar a eleição estava lotado. Então, aí Eles não não fizeram a divisão certa, Barbosa. aí eu acho que tiveram o juiz algumas poderia... sessões onde não tinha ninguém, até lá no Colégio Batista. Aham. e É o caso que você falou. votadas no mesmo Exatamente. local. Houve uma má divisão com relação a isso, você tem razão. Como você falou, os colégios aí, essa enchente que houve em Itabuna, não houve tempo de reformas, isso, aquilo. Não estou dando uma desculpa, pode ter acontecido isso. Não, e aí, se agregou muitas sessões. o eleitoral de Itabuna não distribuiu certo. Né? As sessões umas cheias, as outras vazias. Pode ter acontecido isso. Né? Agora eu acho assim, o juiz ele pode, no cartório eleitoral com sua equipe, ele pode estudar o seguinte, essa urna aqui, essa sessão tem muito mais gente do que Exatamente, aquela. Né? distribuir. Vamos distribuir melhor isso aqui, para o pessoal não ficar esperando, né? É uma questão de bom senso, né, Alain? Aí tem o transporte também, Isso eles Barbosa. já estão, a informação que nós tivemos é justamente isso, já está sendo revisto isso aí. Né? Já está sendo revisto, sessões que foram agregadas, porque teve urna que funcionava não apenas para uma sessão, 2, 3 sessões numa mesma urna. Então, já está se revendo isso, né, com relação para que todo mundo tenha condição de votar. O que a gente tem que parabenizar né, Rui colocou esse lado do eleitor que foi, né, deixou para a última hora, ficou fazendo outras coisas e tal. Mas vou parabenizar o eleitor, porque nós tivemos uma eleição ordeira, tranquilo. Claro que tem aqueles, né, desculpa até o termo, os presepeiros, que vai para lá
que colou o teclado da urna eletrônica, né? Outros que chegaram e se manifestaram querendo quebrar e tal. Claro que o Brasil é gigantesco, você vai acontecer, né, algumas coisinhas, mas, por exemplo, em Itabuna e em Ilhéus, zero problema, o que é muito bom. Na Bahia, pouquíssimos casos que nós tivemos aí que ter uma intervenção maior, né? Tanto que você vê, em Itabuna não teve um detido, mas que não tinha nada a ver com a eleição. O cidadão estava portando arma, porque no dia não deixa de ter roubo, não deixa de ter crime, não deixa de ter as coisas normais que acontecem no dia. Então, houve uma prisão em flagrante, que é possível prisão em flagrante, né? No dia em flagrante. Você não pode cumprir mandado de prisão nem nada, porque tem o salvo-conduto. Mas, se você for preso ali, estiver, né, praticando o crime, você pode ser preso. Então, houve uma condução apenas em Itabuna no dia todo, que nas eleições não é normal. Rui, mesmo que participa de eleições aí desde o tempo de Henrique Alves, ele sabe que nós temos aqui prisões e mais prisões. Já teve uma vez ali na Vila Olímpica que mais de 150 pessoas ficaram detidas ali numa eleição municipal. Então, para essa eleição agora que nós não tivemos nada, negócio muito tranquilo, foi tranquilo mesmo, e parabéns ao eleitor justamente por isso, soube se comportar de forma pacífica e ordeira. E boca de urna é aquela história, né? Um aqui, um ali, não deixa de ter, mas não foi aquela coisa ostensiva. Até desapareceu aquelas pessoas que ficam ali fazendo boca de urna, ali próximo a colégios e tudo. Não sumiu todo mundo, né? Diminuiu. Ali eu vi muito, no bairro da Conceição tinha muita gente de camisa vermelha ali. Sim, camisa, mas bem longe das sessões. Então, Foi mais calmo também. na verdade, No Cionf também, e no né? Batista também, a boca de urna na porta do colégio. Agora, mais fraca. Agora lá, dê uma sugestão aí para o juiz, eu queria até convidar eles aqui no programa, né? Bota a sessão na Câmara de Vereadores, bota na Prefeitura, né? Começa a espalhar mais e tira o povo daquele sufoco ali, né? Para não ficar aquele povo espremido no corredor. É bom, seria. E, inclusive também a questão dos mesários. Vocês devem ter percebido aí que diminuiu a quantidade de mesários nas sessões. Antigamente você tinha 5, 6, ficavam lá e tal, revezando. Dessa vez ficaram 3, 4 no máximo, né, se revezando, porque também teve grande dificuldade com relação a isso aí, viu? Aí quando o domingo está ensolarado, tá entendendo? É melhor você descer para a praia, viu? É o grande medo que os candidatos estão tendo agora, porque como não vão ter os deputados estaduais para regimentar a força e tal e tudo, se no último domingo desse mês agora fizer um solzinho aí, meu amigo, principalmente a classe média, a abstenção vai ser grande. Ficar pra praia daqui para ali. E esse tipo de eleitor é o eleitor da direita, né? É o que mais vota na direita. Esse é que é o caso. É verdade. Ô, doutor Alá, eu quero que o senhor me diga aí o que é que pode acontecer agora no segundo turno em relação à posição de ACM Neto. Tá? O que é que pode acontecer? Eu vejo de uma maneira, eu vejo que ele está caminhando para uma derrota, mais uma, né? Porque já perdeu no primeiro turno, né, para o candidato do PT, o professor Jerônimo, e agora com essa posição dele de não querer aderir, ficar neutro, eu não entendo, ele não pode aderir ao PT, né? Porque o PT tem candidato. Então, como é que ele vai ficar? Tá? Eu já vi até comentários de pessoas dizendo, não, eu vou votar para presidente, seja o ex-presidente Lula ou o presidente Bolsonaro, e vou esquecer, porque isso aí é covardia. O político tem que ter uma posição política. Ele não pode se omitir de opinar, ele tem que opinar. O político é que tem a obrigação de opinar, até para direcionar os seus eleitores. O que é que o senhor acha dessa posição corajosa dele? Você falou aí, corajoso. Agora, Neto, ele tem, eu não sei se é um defeito ou é uma qualidade. Ele seguia muito por pesquisa qualitativa. Foi assim que ele escolheu a vice dele, a Ana Coelho, e você viu que foi um desastre político, né? Porque a votação que se esperava dele, principalmente em Feira de Santana,
Apesar dele ter ganho, me parece que ganhou por 5, 10 mil votos de frente, o que é nada. Né? Você olhar a Vitória da Conquista, que seria uma outra cidade, que ele, né, a princípio, teria uma grande votação, também ganhou, parece, por 5, 6 mil votos de frente, o que também é nada. Então é aquela história. Às vezes pesquisa... Feira de Santana. Oi? Feira de Santana, você sabe o porquê. Você sabe. É isso. Zé Ronaldo, né? Mais uma vez. Zé Ronaldo cruzou os braços. Quer dizer, ele tem tomado umas decisões baseadas nessas pesquisas qualitativas e não estou surtindo efeito. A Ana Coelho não somou nada para ele. Eu não sei se ele pensou daquela forma: eu vou ganhar sozinho a eleição, mostrando que não preciso nem de Marcelo Nilo, nem de Zé Ronaldo, ganho a eleição e pronto, vou mandar no meu governo do jeito que eu quero. Baseado, sabe Deus em que lá é que ele fez. E agora, o pessoal se reuniu e disse que ele decidiu continuar no tanto faz por conta justamente de que teria o voto do Lula Neto. E esse voto Lula Neto, ele não poderia desprezar, mesmo tendo os 10% de voto do João Roma, que iriam naturalmente para ele. Só que é isso que você falou aí. Ele está correndo o risco hoje da pessoa ir votar em Bolsonaro e não votar em ninguém para governador. E o voto do Lula Neto, que é um voto muito fluido, pode acabar indo todo para Jerônimo. Porque essa história de bater é 13, confirma, 13, confirma, é um horror para ele. E ele já sentiu isso no primeiro turno. E ele perdeu o primeiro turno. E eu acho muito difícil. Você está vendo aí a debandada de prefeitos, a debandada de deputados eleitos pelo lado dele, que já estão indo para o lado de Jerônimo e para o lado de Lula. Então, eu hoje iria para aquela história, né? Até para marcar posição e pensar numa questão de sobrevivência política futura, eu, sendo no lugar de Neto, não sou Neto, nem nada aqui, mas eu abraçaria a candidatura de Bolsonaro, negociaria com o próprio Bolsonaro uma questão aí de um possível governo Bolsonaro, cargos federais, para poder ter sobrevida. Porque se Neto perde a eleição aqui na Bahia, o que é que acontece? Nós vamos ter eleição para prefeito daqui a 2 anos. Ele vai, Bruno Reis, vai abrir mão de ser candidato para que Neto possa vir a ser candidato lá em Salvador? Ou Neto vai ser candidato a vereador? Ou vai ficar sem cargo? Eu só vou discordar uma posição do senhor aí, em relação à escolha de Ana Coelho para vice. Porque toda a Bahia sabe que o marido de Ana Coelho é sócio de ACM Neto. Tá? Saber, não. São sócios, tá? Inclusive é o seguinte, tá? Aquilo foi escolha pessoal dele. Como você disse, ele achava que ele poderia se eleger governador sozinho, em cima do nome do avô e do tio. Mas você vê o seguinte, tem 2 anos que ele saiu da prefeitura, doutor Alá. Ele poderia formar uma caravana e percorrer o interior, que ele é político da capital. Ele não é do interior. Percorrer em 16 anos, o PT aparelhando todo o estado, dando uma ambulância para um município, uma viatura para outro, um grupo escolar para outro, e ele deu o quê para o interior da Bahia? Nada, promessas, tá? Então, a avaliação era dele mesmo, de fazer e ver que ele sempre foi um ausente do interior da Bahia. Ele foi um bom gestor, o segundo melhor gestor, mas da capital do estado, da grande Salvador. Não só ele, porque o governador Rui Costa também fez um governo na capital paralelo ao de ACM Neto. Tanto é que o conceito de administrador do Rui Costa está aí em alta. É quem pode disputar com ele, caso o Lula não venha ganhar as eleições. Eu não estou aqui para dizer que é Lula ou Bolsonaro, não sei quem vai ganhar. Mas caso, se o Lula não ganhar as eleições, tá, Rui Costa deve sair candidato a prefeito de Salvador para bater chapa com o Neto. E Neto, mais uma vez, vai perder um amigo. Quer dizer, já perdeu o Roma, foi o que ele botou a mão na cabeça, Roma, vai perder. Aí, eu não sou mãe de Ná, não, viu, doutor Alá? Mas é o pensamento político que a gente faz, sempre uma avaliação. Não, concordo, Rui, concordo com você, concordo. Agora você vê, o que eu digo assim da Ana Coelho não ter somado, politicamente não somou nada. Perdeu. Porque perdeu aí, ó, Marcelo Nilo,
perdeu até a reeleição dele de deputado, justamente por conta de não ter se preparado para ser candidato a deputado. Ele tinha certeza que iria ser, tanto que ele saiu do partido que ele estava, foi para o Republicanos, porque já havia um acordo para que o Republicanos indicasse o vice, tanto que a Ana Coelho estava lá no Republicanos, né? E o próprio Zé Ronaldo que ficou quieto, aguardando ver que ele se pronunciasse e dissesse: Zé, preciso de você. Você que foi para o sacrifício na eleição passada, agora vou colocar aqui, vou lhe prestigiar, vou lhe botar na chapa. Aí quando foi nenhum e nem outro, que eu acho que até o Zé Ronaldo, se tivesse sido o Marcelo Nilo o escolhido, Zé Ronaldo teria entrado na campanha. Porque ele teria entender a decisão do ponto de vista político. Mas acabou acontecendo o que aconteceu. É isso aí. Doutor Alá, o Marcelo Nilo, eu achei o seguinte, ele com a goela muito aberta, porque ele foi 10 anos presidente da Assembleia. Aí não foi reeleito, porque tinha chegado já o limite dele, ele queria ser vice-governador. Aí foi para o PDT. Olha, o PDT nós sabemos que lá tem dono, e o dono é o deputado Félix Mendonça. Felinho só cisca para dentro. Não adianta não, em linguagem aí clara, tá? E aí deixou o Marcelo Nilo falando sozinho. Aí o Marcelo Nilo vai e elege o genro. Aí deputado, queria ser vice-governador. Terminou sobrando, porque os prefeitos não aguardaram a decisão dele, tá? E cada um tomou rumo diferente. Resultado, perdeu a eleição, tá aí, acabou. E Zé Ronaldo, eu acho que aquilo foi a maior ingratidão que o ACM Neto cometeu. Porque na eleição passada eu acompanhei, aí tive com o Zé Ronaldo mais de uma vez, inclusive aqui em Ilhéus, almoçamos juntos e tudo, e eu vi, o avião não chegava para retornar com o Zé Ronaldo, o material, panfletos e outros santinhos, isso, aquilo, não chegava, ele deixou Zé Ronaldo à toa. E nessa eleição agora, ele se comportou da mesma maneira. Você vê que Feira de Santana, onde concentra-se ali a residência, Zé Ronaldo mora em uma casa há 40 anos. É um cara que tem um conceito moral dentro de Feira de Santana e dentro da Bahia, grande, grande. E quanto às cidades, porque Feira de Santana é uma ilha ali cercada de vários municípios ali em torno de Feira de Santana. Tem voto, tem tudo, Zé Ronaldo. E ele desprezou Zé Ronaldo pelos interesses particulares dele. E aí deu no que vai ficar sem mandato do jeito que está. Eu tô vendo a coisa feia realmente para Neto, viu? E é isso que você falou aí, Rui. Eu acho que ele chegar e exigir que o Bruno Reis não seja candidato à reeleição na próxima, vai criar um novo ex-amigo igual o João Roma. E aí, amigo, o fim, né? E vamos ver, né? Eleição e mineração, já dizia meu finado pai, só depois da apuração. Mas o que a gente está vendo hoje é a debandada dos candidatos. Hoje mesmo vai ter em Salvador um encontro dos prefeitos que ainda apoiam, né, o ACM Neto com o ACM Neto. Provavelmente vai tirar foto, vai mostrar que essa debandada não existe, isso, aquilo, outro. Só que, por exemplo, já tem prefeito que eu trabalho, né? Prefeita Tânia Yoshida, de Conceição do Jacuípe, fez campanha para Neto no primeiro turno e tal, já está com Rui, já tirou foto, né, com o Jerônimo, com a turma dele toda lá e tal. E, da mesma forma, outros prefeitos que já estão se comentando aí, que já estão fazendo essa revolta, né, revoada. Né? Foi para lá e agora está voltando. Acredito que o fato dele não se posicionar está prejudicando muito ele, né? Com certeza. Ele está perdendo apoio por não se posicionar. É isso aí. Alá, nosso tempo hoje estourou, né? Já estamos às 12h01. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação. Um abraço, Rui, obrigado mais uma vez. Hoje você ficou mais tempo com a gente, foi ótimo, viu? Com a presença do doutor Alá aí, a gente fica aqui o dia todo. E eu queria que você voltasse lá semana que vem para brilhantar mais o nosso programa aí. Oxê, estou à disposição, né? E ainda mais semana que vem que nós vamos mudar um corozinho no Flamenguinho aí do Mestre Rui, né? Dia 12. E aí tudo vai ser lindo. Isso aí. Obrigado, Alá. Obrigado, Rui. Heloísa, não deu tempo a gente falar todas as notícias hoje, né? Mas está vindo aí o programa Alerta Cidade, o Denilton vai comentar aí. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, tá certo? Okay. Parabéns aí pela sua estreia. Amanhã, né, gente? Com mais notícias.
É isso aí. Obrigada, Barbosa. Obrigado a Foi um você. prazer dividir a bancada com você. Obrigado. Prazer é nosso. Só eu já chamar você de Carol. A Carol tá de folga aí até segunda-feira. Eu queria só lembrar que o feriado do dia dos comerciários, né, que sempre foi comemorado em Itabuna no dia 30, agora mudou, hein? Vai ser dia 17. Então, dia 17, se você quer fazer alguma programação, é feriado em Itabuna. Um abraço a você de Ilhéus, participe mais do nosso programa, hein? A você de Salvador, de toda a região e Conquista também. Um abraço ao Gustavo. Não entrou hoje, mas amanhã vai estar com a gente aí. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.